Fala pessoal, começando mais um episódio do DP Podcast. E olha, hoje o nosso convidado, o primeiro juiz que nós estamos recebendo, muito conteúdo para passar para vocês aqui. Realmente, a gente sabe que uma prova de carreira jurídica é bem densa, então tem uma preparação diferenciada. Eu tenho certeza que vai agregar muito na preparação de vocês. Então já vou fazer a devida apresentação aqui ao lado do meu grande amigo Ramon Dias. Já fala pra galera aí, quem quiser vir aí e tal. Boa, bem lembrado. Quem quiser vir ou até convidar alguém que você admira, quer que participe do podcast, manda um e-mail. É podcast@profdiegopureza.com.br. Manda lá, eu mesmo leio, eu mesmo vou te responder e vai ser um prazer recebê-los aqui também. Ó, o nosso convidado, ele é juiz do trabalho do TRT da 15ª região, ele é professor de Direito do Trabalho, Processo do Trabalho e Prática Trabalhista e autor de um livro bacana. Eu li recentemente o livro, inclusive, para poder falar aqui ao longo do nosso episódio. O título do livro é 10 dicas para estar bem em concurso. É um livro bem didático, bem bacana, e para vocês que estão nessa preparação e não sabem ainda como afiar o machado. Seja muito bem-vindo, Edson da Silva Júnior. Olá, muito obrigado, Diego, Ramon. Para mim é um grande prazer estar aqui com vocês, estar com a galera aí do DP Podcast, para a gente poder conversar um pouco sobre os concursos, né? Sobre a magistratura, sobre as carreiras jurídicas. Vai ser muito legal esse papo com vocês aqui. Pô, prazer, vai ter o link pra comprar o livro na descrição, né? A gente vai falar ao longo do episódio, mas se puder colocar até aí na tela, Michele, o livro é esse aqui, pessoal. O link tá na descrição, tá? Pra quem tiver interessado, o link tá na descrição. Depois aproveitem. Pô, é um livro super didático para vocês continuarem a preparação com qualidade, viu? Edson, pra gente começar, assim, a magistratura, pô, não é uma das carreiras mais fáceis para ser aprovada em concurso público, né? Tá quanto tempo como juiz? Desde 2017. Desde 2017. 2007, isso. Tempão já. Tem 15, 16 anos. 16 anos. 16 anos. Vamos fazer agora 16 anos, dia 26 de março. Mas como foi o começo pra você? Sua família de servidores te influenciou muito ou não? Não tem nada a ver? Como é que foi o começo pra você? Cara, você sabe que essa pergunta é legal pelo seguinte, né? Muita gente pensa, fala assim, da carreira, especialmente carreiras jurídicas, né, do direito, que tem que ter uma família, que o pai foi advogado, ou foi do cartório, ou não sei o quê. Verdade. Eu não tenho ninguém na minha família, ninguém é da área jurídica, né? Eu acabei optando pelo direito porque eu até quando estava escolhendo as matérias, né, eu estava assim, nada a ver uma com a outra, mas eu estava entre a área da tecnologia, que eu gostava e gosto muito ainda, né? E que naquela época era, o máximo era ciências da computação, tá? Nem tinha as coisas que a gente tem hoje. E aí eu também gostava da área de humanas. Gostava um pouco de economia, gostava de direito e de administração. Tá? Essas três que eu gostava dessa área, e gostava da área de tecnologia. Eu acabei deixando a tecnologia de lado, porque eu gostava muito, como ainda gosto, mas eu não sei se, pelo menos naquele momento, se eu gostaria de trabalhar, viver disso. E aí eu falei, poxa, eu não sei se vou mexer aqui com computador, e não se tinha a noção que se tem hoje do que é tecnologia. Naquela época, assim, eu vou trabalhar em ciência da computação, eu vou programar, né? Quem fez programação sabe como é que é um horror programação, né? Tava começando, entendeu? Isso aí, eu entrei na faculdade em 96. Tá? Então isso foi em 95. Não tinha o que tem essa tecnologia que tem hoje. Eu até imaginava que a gente ia chegar, não em tudo que chegou, especialmente a internet, mas que a gente ia ter uma evolução muito grande na área tecnológica, mas não do jeito que foi. E eu pensava, poxa, eu vou ver programando ou consertando computador. Não é isso, eu gosto de mexer no computador, eu gosto de usar os programas prontos, mas não deu fazer o programa. Né? Então eu falei, pô, deixa de lado isso. E aí fui entre economia, administração e direito. E fui retirando assim, as coisas que eu não gostava. Né? Poxa, administração eu gosto, mas não sei se eu queria ficar administrando uma empresa, tinha dúvidas. Economia, gosto muito, gosto até hoje da área da economia, mas não para ser um economista. E aí acabei meio que por exclusão, fui tirando. O que sobrou, que eu mais gostava era direito. Critério de exclusão total. Eu fui tirando assim. Sim, eu fui deixando as que eu gostava e excluindo as coisas que eu não gostava em cada uma. E eu falei, poxa, eu acho que no direito eu vou ter mais chance de fazer, assim, de mudar, né, as coisas, de poder ajudar. Sendo que quando eu entrei na faculdade de Direito, tem até uma coisa interessante, que eu entrei em 96. Eu entrei querendo sair advogado. Eu não imaginava a magistratura. Não pensava em concurso. Nada. Nem sabia como é que funcionava isso. Entendeu? O que você falou. Não tinha nada a ver, minha família não tinha ninguém de concurso de nada, né? É que você gosta de juiz, assim, parece que é um negócio de pai pra filha, assim, né? Passava. Então, entendeu? O pessoal fala assim, eu vou desembargador. Tinha as manhas, porque não tinha nada, não tinha ninguém de família, nada. Aí, quando eu entrei no direito, eu entrei pensando em advogar. Mas lá pro 3º ano da faculdade, por duas influências, uma de um professor que eu tive de processo civil, que era muito bom. Ele sabia tudo, cara, era impressionante, né?
que era o Nelton. Ele chama Nelton Aguinaldo Moraes dos Santos. Ele era, na época, juiz federal em Bauru, que eu sou de Bauru, interior de São Paulo, né? E eu moro hoje em Bauru, não sou de lá, sou de Barra Bonita, que é uma cidade próxima de Bauru, dá 80 quilômetros. E estudei em Bauru. E aí ele foi meu professor de processo civil. E ele era assim, naquela época a gente falava, era Barça, ele sabia tudo, cara. Era impressionante, né? E isso me fez admirar muito a pessoa dele, e ele falava, ele era juiz, então ele explicava muito. Hoje ele está no TRF como desembargador federal, né? E ele sabia muito, eu fiquei muito inspirado nisso. E também, no terceiro ano, a gente começou a ter direito de trabalho, processo de trabalho, e aí eu vi como que era, né? E eu falei, puxa, eu juntei as duas coisas, né? Eu queria ser juiz, mas não da área civil, porque tinha muita matéria, mexia com parte criminal, que eu até, assim, vocês, né, que atuam bastante na área criminal, eu vou dizer o que eu acho, assim, para mim, a área criminal, para estudar, para mim, é a mais fácil. Eu tinha muita facilidade para ir bem em penal. Prova, depois, quando eu advoguei, porque eu advoguei um tempo antes de entrar na magistratura, eu advogava em criminal, pouca coisa, mas advogar era muito fácil para trabalhar, no meu modo de ver. Mas eu não gostava. Não era questão de facilidade, era questão que eu não gostava. É perfil, não tem entendeu? Jeito. E aí eu fui para a magistratura do trabalho, reunindo. Eu fui para a magistratura por causa do meu professor de processo civil e fui para a área trabalhista por causa das aulas de processo e de direito de trabalho no terceiro ano. Mas você falou que cai muito para juiz estadual. Tem muita diferença o edital para juiz do trabalho, ele é mais enxuto? Não é que é mais enxuto, é que cai as mesmas matérias, basicamente, com uma coisa ou outra de diferente. Mas o foco na área trabalhista é mais o nosso lado. Mais o peso. O peso é maior. A dificuldade nessa área é maior. Já na área, por exemplo, na área estadual, o juiz estadual, ou mesmo o juiz federal, né? Também vai ter muita área criminal. Porque eles julgam muito crime. E a gente, como não julga crime, então, para nós, claro que tem importância. Especialmente numa prova dessa que tem um nível de dificuldade grande, uma questão faz diferença. Especialmente provas de teste. Mas se você sabe razoavelmente direito penal, você consegue passar numa prova do juiz do trabalho. Já se você sabe razoavelmente direito penal numa prova de juiz estadual ou federal, eu acho que você vai encontrar bastante dificuldade. Coisa é enorme. E aí na faculdade, então, mas na faculdade sua, você não teve grandes dificuldades? Como é que foi sua base escolar? Não, olha, eu entrei na faculdade, eu vou até contar uma coisa que foi interessante que aconteceu comigo, né? Quando eu estava agora eu vou contar as coisas pré-históricas, o pessoal vai falar, nossa senhora, trouxeram um dinossauro para falar aí no podcast. Mas o que era? Quando eu fui prestar, era terceiro colegial, agora é ensino médio, eu né? também. Então, terceiro colegial, né? Era colegial ainda. Tava no terceiro colegial, eu fui prestar como treineiro no meio do ano, a prova, na faculdade que eu fiz, que é a IT, que é a Instituição Toledo de Ensino em Bauru. E aí o pessoal da onde eu estudava, no terceiro ano, falou, olha, vai lá, mas não presta direito. E direito é mais difícil. Presta outra, escolhe uma outra que você goste, só para você ter uma ideia de como é que você vai, para sentir como é que é a prova, né? Tal. Tá bom. Aí eu falei, então vou fazer economia. Porque lembra que eu falei que eu estava entre direito, administração e economia? Sim. Falei, vou fazer economia, acho que é menos concorrido do que o direito. Fiz a prova e passei em quarto lugar, do geral de economia. Eu fui em quarto lugar na prova de economia. Aí, o pessoal até nem acreditava. Falou, puxa, mas você foi lá como treineiro e passou em quarto de economia e tal. Porque eles falaram, faz economia porque você não vai ficar triste com o resultado e tal, 16 anos, 17 anos. Entendeu? Aí, falei, bom, beleza, fiquei animado. Aí fui fazer direito, passei. Não tive dificuldade para passar na prova. E na faculdade eu não tive dificuldade. Mas por quê? Porque eu levava a sério a faculdade. Apesar, claro, tinha as bagunças, todo mundo faz, né? Isso aí faz parte, né? Todo mundo aí tá assistindo sabe como é que é. Mas, veja só, o que eu fazia? Eu prestava muita atenção na aula. Então eu levava um caderninho de rascunho na aula. Até porque a minha letra parece um hieroglifo, entendeu? De médico. É um horror, né? Médico, a deles é melhor que a minha. Então, eu para anotar rápido, eu anotava lá no meu caderno de rascunho e depois, o que era o meu exercício? Como é que eu estudava naquela época, né? Meio sem saber por quê, eu já fazia o que eu falo até no livro de métodos de estudo, de como estudar. Eu passava a limpo aquilo que eu estudei num caderno de forma organizada e lia aquilo. E se eu tinha alguma dúvida, aí eu ia procurar aquela dúvida. Se eu não tinha dúvida, é o que eu tinha estudado. Passava batido. Véspera da prova, eu bati um olho, de novo no meu cadernão, estava fechado, não tinha muita coisa. Então, na faculdade, você não era um cara bitolado, pelo que eu entendi. Não. O detalhe era que na hora da aula, você focava na aula. Enquanto o pessoal estava lá, às vezes, fazendo maior bagunça,
eu estava prestando atenção, porque eu gostava da aula. A não ser de aula que eu não gostasse, entendeu? Também é Vamos contar, por exemplo, sociologia. Aí não dava, né? Pra ficar prestando muita atenção. Você não gosta de nada na faculdade, entendeu? Você vive no bar. Só do bar. Eu gostava do bar também, mas não, né, como o principal da faculdade. Então, algumas aulas, eu não, né, você leva a mina esportiva e tal, mas as aulas principais eu gostava, eu assistia e prestava atenção, anotava tudo e depois passava limpo. É isso que eu fazia na faculdade. Agora, fim de ano, por exemplo, né? Já foram as provas. Sabia que aquela aula meio mais ou menos. O pessoal, vamos matar a aula e ir pro bar? Vamos. Vamos embora. Mas você percebia? O meu fim de ano começava em janeiro, irmão. Olha lá. Era delicioso. Fim de ano, 12 meses. Pegando o modelo do Ramon, assim, de aluno de faculdade, você percebia que a média era de pessoas que na hora da aula prestavam mais atenção com você, ou era de mais pessoas como o Ramon, assim, que... Olha, eu vou falar a verdade, a minha turma era uma turma boa, cara. O pessoal tinha bagunça, como eu falei, mas a maioria prestava atenção. E sabia a hora de fazer bagunça. Fazia fim de semana, aquele dia já que não tinha uma aula legal, acabou a prova, vamos embora. Então, o pessoal curtia a faculdade. Claro, tem uns que curtiam muito a faculdade, de janeiro a janeiro, entendeu? Como se não houvesse amanhã. Mas a maioria da minha turma, o pessoal prestava atenção. E a gente deu sorte na faculdade, porque os professores eram muito bons. O que eu acho? Qualquer curso, seja faculdade, curso preparatório, ele tem a melhor biblioteca, a melhor estrutura. Isso não importa. Tem nada a ver. Não vou dizer que não importa, mas não é o principal. O principal é professor. 90% é professor. E é muito louco ouvir você não falando isso, porque eu não sei quantos episódios nós já fizemos aqui, mais de 50 com certeza. Mais 50, quase E a maioria do pessoal que fez concurso para alguma carreira de nível superior, que passou pela faculdade, se inspiraram em algum professor. Sempre teve aquele professor, poxa, eu assisti a aula desse cara, mudou a minha cabeça. Eu comecei a querer ser promotor, juiz, auditor, isso, aquilo e tal. Então é o que você falou, se dá sorte de pegar um bom professor, ali pode mudar o rumo da vida, né? Muda a escolha, muda a vocação, identifica a vocação. Diego, eu dei muita sorte na faculdade inteira. A maioria dos meus... Um ou outro, claro. Tem aqueles professores que a aula era, assim, sonífera. Você tava meio sem sono... Até o tom de voz era fatal. Você ia dormir na aula do cara, não tinha como. Mas eu dei sorte e a maioria dos caras eram muito bons. Não era só o Nelton, a maioria, assim, 90% dos meus professores eram muito bons. Os caras eram bons mesmo. Então a gente tinha uma base muito boa, aprendeu muito na faculdade. Né? Tanto que eu, quando saí da faculdade, a gente foi fazer o OAB, naquela época a OAB tinha 100 questões, não era como hoje são 80, né? Então o pessoal reclama da OAB hoje, aí quem está assistindo, que está assistindo vai fazer o OAB, aquela choradeira, né, da OAB. Pessoal, eram 100 questões, hoje são 80 só, já deu uma melhorada. Hoje ainda tem repescagem. Exatamente, na nossa época não tinha repescagem. Não passou na primeira, não passou na segunda, vai fazer tudo de novo. Sim. Como é o concurso, não tem assim, você chegou no oral, não passou, no próximo você já entra no oral, viu? Não tem essa. Não tinha isso aí, tá? Então, era mais difícil a prova, tá? Naquela época. Porque eu sei disso porque eu acompanho a prova desde aquela época. Eu vejo a prova até hoje e eu vejo que o nível de dificuldade, no meu modo de avaliar, tá mais fácil até. Mas o pessoal, qual que é o problema? Assim, igual na faculdade, eles não estudam do jeito que é o certo. Tá? E aí se mata depois, vai sofrer para estudar. É como se fosse do eu zero, não tive dificuldade, eu passei de primeira. Na primeira prova que eu fiz o OAB de 100, eu acertei 78 sem estudar. Sobrou na prova. Não vou dizer que eu não estudei, mas estudei uma semana antes, 15 dias no máximo. Nos anos 90 já tinha esse boom de faculdade de Direito assim no Brasil ou era menos que é hoje? Eu acho que a faculdade de Direito sempre teve, né? No Brasil. Sempre mas era menos, Ramon. Por exemplo, Bauru, vou falar da minha área que eu conheço, da minha região. A gente tinha lá a IT, que era a faculdade que eu estudei. Hoje nós temos lá, tem a IT, a FIB, a Uninove, tem a Anhanguera, tem a Unip, tá? Tem acho que o IESB. Eu não sei se eu esqueci alguma lá. Salvo engano, acho que não. Mas são muitas, e a gente tinha uma. Então, isso, tá? O número de alunos aumentou. Mas eu não acho que é um problema isso, eu acho que é até bom. O problema é o nível do ensino tem diminuído e o interesse dos alunos em estudar, em aprender, também diminuiu. Vou dar um exemplo, eu vou dar uma palestra, às vezes, em faculdades. O pessoal me convida, eu vou lá. Chego lá, tem 100 alunos na palestra. Quantos vocês acham, o pessoal de casa que está nos assistindo aí, pense aí, escreva no comentário do podcast, me diga, quantas pessoas vocês acham que no fim da palestra, de 100, vão lá conversar comigo com interesse de aprender alguma coisa? Umas 5. Matou na mosca, a média é essa, 5%. 5%. Tá? E vai para conversar do assunto que você trouxe na... Exatamente.
Porque ou assim, é uma coisa, ou minha palestra é fantástica, que todo mundo entende, não precisa mais fazer nada, tá? Ou o pessoal que só quer a hora Ou não complementar. entendeu né? nada. Ou não entenderam nada, ou eu acho que o Ramon está certo. Só quer a hora O complementar. pessoal quer a hora da Vai faculdade. abrir tabela lá. Só que é o seguinte, o mercado não quer hora de faculdade. O mercado vai selecionar o melhor, os melhores. E aí, isso bate muito com vocês pegarem, não sei, eu não gosto de falar às vezes de estatística do que eu não tenho o índice exato. Mas empiricamente a gente percebe que, por exemplo, concurso da magistratura, tá? Trabalho. 10% estão concorrendo, 90% foram lá passear. Pagar a inscrição, pagar taxa, passear, se divertir, confraternizar. É isso que eles foram fazer lá. Eles não têm a menor chance. Estão estudando para magistratura. Entendeu? O pessoal tem essa. De falar para os outros, não, tô estudando para juiz e tal. Entendeu? Mas sem chance. 10% estão concorrendo. Tá? E isso bate parecido com a história da palestra. Por que 5% normalmente vão lá falar comigo? Esses daí são aqueles que vão chegar e vão estar concorrendo. Os outros estão lá passeando, maravilha. Só que o mercado de trabalho é cruel. Concurso é cruel. Concurso, porque o que tem? Hoje eu vejo muito nos alunos, né? Isso é uma mania do brasileiro. Eu senti que eu estou bem, eu senti que não sei o quê, eu senti que não sei o que lá. Pessoal, não tem negócio de sentir. Faça a prova. A prova vai ser, a prova é real. Ela não vai dizer, eu fui mal na prova, mas não é porque eu errei. A prova que não sei o quê, entendeu? Ela que não foi na minha cara. Sentiu que era B, a prova sentiu que era C. Exatamente. Você tá falando, é tão real que a gente escuta isso, às vezes, de alguns seguidores, que às vezes estão estudando para um concurso da Polícia Civil, por exemplo. Aí chega uma prova nova, poxa, mas dessa vez o examinador mudou o padrão. Sempre muda na vez dele. Todo ano muda um padrão que não existe. Cara, as desculpas são as mais variadas. Eu não vou dizer que até não aconteça isso, porque acontece. Às vezes muda a banca, muda o órgão que está fazendo o concurso e realmente há uma certa mudança. Mas o que eu falo sempre? Eu acho que, assim, a sorte acompanha a competência. Tá? Então, o que acontece? Se você está bem preparado, você está estudando para o concurso, está bem preparado, por mais que aconteça um problema na sua prova, mude a banca, venha uma prova um pouco mais difícil, não interessa. Você vai ter uma margem de segurança para passar mesmo com um problema. E muda pra todo mundo, tá? Entendeu? Todo mundo no jogo. Exatamente. É isso aí. Então, a gente tem que parar com desculpa e procurar encontrar as soluções para os problemas que a gente tem. Né? E estudar do jeito certo. E que a gente estava até conversando aqui um pouquinho antes, né? Estava falando que eu vejo assim, internet. O que o pessoal quer? Aquele assim, olha, eu tenho um curso aqui, 15 dias você vai passar no concurso mais difícil do mundo. Isso não existe, tudo pessoal. infalível para ser aprovado sem bagagem. Isso aí, eu nunca estudei para o concurso e de repente em 6 meses passei. Eu não vou dizer que é impossível, mas eu acho que é pouquíssimo provável. Tá? A gente já viu muito isso na internet, inclusive concorrentes diretos, a gente percebe, vai fazer um lançamento de uma mentoria, o edital já publicou, falta 2 meses e meio para a prova. Falta 2 meses, falta 60 dias. 60 dias, você que tá começando agora, quer ser policial, do zero, não tem bagagem, é analfabeto, fez um ensino médio porcaria, dá tempo, vem com a gente que dá tempo. Aí o cara não passa, é porque você não aplicou o método. Você que não... Aí bota a culpa no aluno, você que não aplicou o método. Puta sacanagem, né? Cara, o que eu acredito? Eu acho que assim, se você tem uma base boa, você veio de uma faculdade legal, boa, você tem uma base, continua estudando, tá? Não estudando com aquele foco específico, seja policial, seja magistratura, seja Ministério Público, não interessa. Mas você tem uma base legal. E aí você começa a estudar do jeito certo, você pode até passar com 6 meses, com 1 ano, pode acontecer sim. Mas sem base, é difícil. Cara, isso aí, eu não vou dizer que não aconteça de jeito nenhum, mas a chance é mínima. É o que a gente conversou nos bastidores. Tem muita gente que às vezes, para vender curso ou para dar depoimento em curso, oculta a parte mais importante da história. É a pessoa que tem uma bagagem absolutamente rica, aí chega ali na hora, em 3 meses consegue sim, porque já sabe estudar. Agora quer passar isso como se fosse uma fórmula mágica, um super método ali que colocou o cara pra frente e não é, né? Oculta a parte mais importante. No meu caso, por exemplo, o que aconteceu comigo? Eu me formei no ano 2000. Aí fiz a OAB no começo de 2001, passei e comecei a advogar. E fui fazer o concurso da magistratura e na primeira prova eu passei com muita facilidade, na prova de teste. Eu falei, pô, isso aqui não é tão difícil, o pessoal fala que é tão difícil. Eu nem estudei, eu não tinha estudado. Eu estudei para a OAB, não deu tempo, assim, vou estudar para a magistratura. Fui lá e passei, falei, isso aqui até que é fácil. Aí fui para a segunda fase, pumba, tomei pau, acho que naquela época por 1,5 ponto. Isso foi um ano depois de terminar a faculdade? Eu não lembro agora, sinceramente, se foi 2001 mesmo,
tá? Ou se foi 2002, mas foi por aí. E nessa época não existia aquela quarentena jurídica, o período de experiência, de prática jurídica? Não, naquela época não se exigia. Tá? Depois passou a se exigir durante o período que eu passei Nossa. a prestar os concursos. Aí. Mas aí eu já tinha, então para mim não atrapalhou em nada, né? Quando eu realmente aprendi a me preparar, que é onde eu vou chegar. Aí beleza, fui lá fazer, segunda prova, pau por 1,5 ponto. Outra prova, mesma coisa, pau por 1 ponto. Falei, pô, tem alguma coisa errada Sempre aqui no que eu tô escrito. fazendo. Exatamente. Prova de teste eu passava em todas. Aí, pá, bom, eu tinha um amigo que era juiz na época, hoje ele tá até aposentado, que é o Carlos, que mora em Jaú, e eu fui conversar com ele e ele falou pra mim, como é que você tá fazendo lá? E o pior assim, Diego, Ramon, não é que eu não sabia, eu sabia tudo e não passava. Falou, não sabia, tudo bem, você não sabe, não passou, não tem jeito. acontece, né? Pode acontecer. Mas eu sabia as perguntas, eu via, eu falei, eu sei a resposta. Respondia, não passava. Respondia, não passava. Eu falei, tem alguma coisa que eu tô fazendo errado, não é possível isso. Sim. Aí fui falar com ele, ele falou, ó, como é que você responde? Eu expliquei, ó, tem 2 posições, então eu digo, olha, a posição A diz isso, a posição B diz aquilo. E falou, e você? Ele falou pra mim. Eu falei, eu não falo nada, falei que tinha as posições, explico, dou exemplos e acabou. Ele falou, tá aí seu erro. É prova de magistratura, você tem que decidir. Você tem que dizer o que você, né? Qual que é a sua resposta? Qual a sua decisão? Imagina que você está decidindo o caso ali. Depois que eu falei com ele daquilo, e claro, além disso, eu passei a fazer muitos exercícios. Uma coisa que para mim fez muita diferença. Aí, ó, em seguida, pouco tempo depois que eu tive essa conversa com ele, que isso aí que vem, né, da base. Eu vim estudando, mas daquele jeito, mais ou menos, entendeu? Ó, eu era advogado. Quem é advogado aí estuda, veja se acontece com vocês o que acontecia comigo. Eu estava lá trabalhando, então dava um tempinho eu ia estudar. Pô, tocava o telefone, chegava um cliente, ia ver um processo. Eu não estudava com concentração. Eu estudava um pouquinho a hora que dava. Eu falei, pô, mas esse negócio não vai dar certo, isso aqui não está funcionando. Aí em 2006, foi no começo de 2006, final de 2005, começo de 2006, eu cheguei num ponto, tem muita gente que chega e às vezes desiste. Eu falei, pô, ou eu vou estudar de um jeito que eu tenha assim, tempo para estudar e me organize, ou eu vou abandonar isso aqui. E aí eu comecei a estudar. Em 2006, desse jeito que é o que eu assim, defendo no próprio livro, né? Do jeito da pessoa estudar. Por exemplo, o que eu passei a fazer? Eu passei a estudar de manhã, que eu rendo mais de manhã. Tem gente que estuda melhor à tarde, outros até à noite. Cada um tem um jeito. Mas eu rendia melhor de manhã. Então eu passei a estudar de manhã, né? E à tarde eu advogava. Então eu não misturava mais as coisas. Aquela coisa do tô atendendo, vou estudar. 10 minutinhos. Cara, não funciona. Ó, eu falo, eu sempre faço uma metáfora assim, que eu acho que estudar é como se fosse um voo. Quando você pega um voo, o avião não demora e sobe, demora um tempo para chegar na altura de cruzeiro dele, e depois ele desce. Esse é o voo. O estudo é a mesma coisa. Você demora um pouco para aquecer, aí você chega naquele voo de cruzeiro, que é o momento que você está mais aproveitando o que você estudou, tá concentração ali total, e depois vai caindo. Tá? Que é a hora que você tem que parar. Normalmente, quando é que é essa hora que tá caindo? 40 minutos, 50 minutos, cara, o seu voo quer descer. Entendeu? Não tem como. Você não vai estudar mais do que aquilo. Então aí você tem que dar uma pausa e parar. E aí eu aprendi a fazer isso. Eu reuni, estudar sozinho mesmo, com concentração, sem estar fazendo outras coisas, e estudar com um método, que é estudar o tempo certo. Porque, eu vou estudar lá 4 horas o mesmo assunto sem parar. Quanto tempo de aproveitamento de estudo você vai ter de verdade? Pequeno, né? 1 hora. O resto, você cumpriu tabela. Não serviu para nada, praticamente. Perdeu 3 horas. Então, são coisas simples, mas que você vai colocando e faz a diferença. E para mim fizeram. Porque, ó, eu vinha já... Só que é o seguinte, não é a história do, eu estudei e passei com 1 ano. Eu realmente passei com 1 ano depois que eu passei a estudar certo. Mas eu já tinha uma bagagem. Porque mesmo tropeçando, caindo, fazendo errado, eu já vinha estudando de um jeito errado e pouco tempo, mas vinha. Quando eu passei a estudar do jeito certo foi em 2006. Eu, em 2006, passei e tomei posse em 2007, em março de 2007. Antes você prestou outros concursos, só prestou de magistratura ou você prestou outros concursos? Faculdade, por exemplo, chegou a prestar algum? Não. Só depois? Só depois, Eu prestei, eu prestei mesmo em magistratura, eu prestei alguns, eu devo ter prestado uns 4 ou 5, né? Eu passei em um deles. Todos esses você reprovou na escrita? Todos inscritos, eu nunca fiquei em prova de teste. Certo. Tá? E um eu reprovei na sentença. Sentença. Mas porque aconteceu uma situação que é assim, peculiar, né? No meio da prova. O que é essa parte da sentença? Não, como é que é o pessoal, por exemplo, concurso da magistratura? Isso. Como é que funciona? Você tem a primeira prova, que é a prova objetiva, múltipla escolha, teste. Quando eu comecei no concurso,
Tá? Isso depois mudou, durante o próprio período que eu estava fazendo o concurso. Você tinha que acertar pelo menos metade da prova para ir para a segunda fase. Só que isso mudou, passou a ter nota de corte. Só passavam lá 200 primeiros, 300 primeiros, depende do edital. Tá? Quando tem nota de corte, subiu muito. Você tem que chegar a acertar mais de 70, quase 80 questões. Então são notas de corte altas. Prova o teste. Passou nessa prova, você vai fazer uma prova escrita. Que são questões que são feitas pela banca para você responder. Tá? Depois, a terceira prova é uma sentença. O MPT é a mesma coisa, só que muda. Em vez de ser uma sentença, é um parecer ou uma peça. Basicamente, o resto é igual. E depois você tem o exame oral. A do trabalhista é uma sentença só. É uma sentença só. É porque a nossa sentença... Por exemplo, quem não atua em trabalhista não tem essa ideia. Uma sentença nossa vale às vezes por 20 do civil. É, porque do civil são duas, a civil e a criminal. É, mas a nossa, o que acontece? Tem 20 pedidos. Nossa. Uma sentença do civil tem 2 pedidos acumulados. A nossa tem 20. Todas as nossas têm muito. Quem atua em trabalhista sabe disso. Tem muitos pedidos acumulados. São 20 ações em cada processo. Isso na prática. E na prova é pior. Porque você tem que fazer a prova e imagina assim, você não tem habilidade de escrever ainda, não sabe. Então é pior ainda. São 20 pedidos para você decidir lá no tempo da prova, tendo que fazer rascunho. Bom, vou contar a história que aconteceu comigo falando do rascunho. Fui fazer o rascunho, fiz o rascunho porque você vai montar uma peça, seja peça ou sentença, você tem que montar um rascunho. Isso você não faz. E rascunho que eu digo é um esqueletão, pessoal. Não é? Vou escrever o que eu vou fazer lá e depois copiar. Meu, você terminou a prova, você não começa nem a copiar. Eu defendo muito isso, que tem dois extremos. Tem o cara que não usa o rascunho, aí você vai errar na prova. É lógico. E tem o cara que quer colocar tudo no rascunho, vai perder muito tempo. Ó, o que é rascunho, pessoal? Rascunho é mapa, tá? Legal, mapa. Você vai fazer um mapa, tá? Pra você não se perder. Porque como é que é uma sentença trabalhista? Ela tem ordem de enfrentamento das questões. Você não pode colocar uma questão de mérito, depois uma prescrição, depois você coloca uma preliminar e vai para outra de mérito. Vira uma salada a prova. Não é assim. Então você tem que enfrentar de acordo com a ordem de enfrentamento dessas questões. E como é que você vai saber a ordem se você não tem um mapa da prova? É mais ou menos igual a gente sair viajar sem GPS, sem mapa e nunca fui no lugar. Ou no olho. Não, eu vou chegar lá, eu vou perguntando. Até chegar, mas vai demorar. Vai demorar, exatamente. Então, você tem que ter esse mapa. E na prova, eu fiz o mapa e não tinha nada no edital falando sobre isso, de rascunho. Falava que você tinha que fazer a prova à caneta, mas não falava de rascunho. Era omisso, o edital não falava. E eu fiz o rascunho a lápis, porque é natural. Eu vou fazer um rascunho à caneta. Não tem muita lógica, né? Pagando, Fiz essa não é isso, poxa, pago, vai, beleza. No meio da prova, já tinha passado uns 20 minutos, meia hora, um dos examinadores pediu se alguém estava fazendo a lápis, o rascunho. Eu levantei a mão, eu e mais alguns lá. Ele falou, não pode, tinha que ser a caneta, tá? E vocês vão ter que... Só que ele falou assim, eu vou deixar vocês copiarem o que vocês já fizeram, mas copia a caneta e depois vamos jogar fora o rascunho a lápis. Com isso, assim, eu não fiquei abalado, porque tem gente que ficaria abalado, eu não consigo mais fazer a prova, pra mim não mudou nada. Eu tava tão focado que podia ter caído um prego, um martelo no meu braço, eu não ia nem sentir. Na hora, depois eu ia sentir, né? Mas na hora ali eu não ia nem ver. Só que o que é o problema? Eu perdi meia hora de prova com isso, que eu tive que passar limpo o rascunho. Limpo o rascunho na caneta. Exatamente. Com isso, no final da prova, eu fiquei numa cilada. Porque ou eu, para terminar a prova, ia pular alguma coisa, ou eu não terminava a prova. E eu pulei umas coisas. Eu fiz uma sentença perfeita. Hoje eu faria igual. Não mudou nada. Só que hoje eu conseguiria terminar. Eu sei escrever com rapidez. Naquela época eu não tinha. Por mais exercício que você faça, não é igual à vida real. Hoje eu faria pé nas costas a sentença. Mas naquela época eu não tinha prática. Então eu pulei alguns pedaços, que são mais simples, mas tiraram pontos meus. Você pulou pelo tempo mesmo. Mas por que precisava ter o rascunho e a caneta? Pô? Foi maldade, né? Foi maldade do cara, porque não tava no edital. Ia corrigir o rascunho? Boa pergunta, eu não sei dizer. Provavelmente jogaram fora o rascunho, eu não sei o que aconteceu. Bom, agora já foi. Aí, nessa prova, eu fiquei por... eu não sei, faz tempo, cara. Não lembro se foi por 1 ponto ou 0,66. Foi uma coisa assim, muito pouco para chegar na sentença. Para chegar no oral, na verdade. Isso foi a prova de sentença. Então, aí eu fiquei na sentença. Mas não porque eu errei. Que não deu tempo porque aconteceu isso. Nossa. Tá? E paciência. Agora, não já abalou em nada. Não, eu vou ficar chorando lá. Não, no dia me abalou. Mas no dia seguinte, eu tinha outra prova. Eu estava fazendo no Tribunal de São Paulo, que foi onde eu passei. Fui fazer, aí passei, fui passando, cheguei no oral, passei. Já falou logo em seguida, já... Foi em seguida, as duas simultâneas, né?
Ó, eu só fiz prova do TRT, que é outra coisa, o pessoal faz no Brasil inteiro, né? É, eu só fiz São Paulo e Campinas. Eu nunca fiz outros tribunais. Muda quando vai para outros tribunais o edital ou não? Não, o edital era bem parecido. Bem parecido. Mas a prova muda, porque depende da banca, né? Aí já desvia um pouco o foco, né? É, Porque muda a banca. você vira um especialista aqui. Agora, hoje já não é assim. Nós estamos com um concurso em andamento. O pessoal que Isso. está fazendo aí concurso de magistratura sabe. Vai ter prova agora, acho que em maio, Isso, salvo engano. Acho que é 14 de maio. Então eu não lembro o dia exato, mas é em maio. Acabaram as inscrições agora, em fevereiro, né? E o pessoal vai fazer essa prova agora. Tem muita gente para fazer a prova e vai ser uma prova nacional. Não vai ser uma prova por tribunal como era antigamente. Hoje os tribunais até podem fazer provas, cada tribunal. Mas essa prova, pelo menos, eles optaram por fazer junto com a prova unificada do TST. Então vai ser uma prova só. Nós vamos ter, acho que tem mais de 300 vagas abertas hoje na magistratura para o Brasil inteiro, tá? E é um concurso super concurso. Eu não sei quantas pessoas vão fazer, mas vai ter muita gente fazendo. Tá? Só que 90% vão lá passear. 10% competitivo. Exatamente. 10 estão concorrendo, 90 estão passeando. Isso é importante falar pra galera que tá focada, porque eles ficam abalados pelo número de inscritos, né? E às vezes. é Não besteira. tem que ligar para número de inscritos. Outra coisa, hein, ó. Assim, coisas que eu falo no livro, assim, não sei se algum livro fala isso, mas eu falo porque eu vivi isso. Saiu da prova. Então você foi lá, especialmente prova de teste, entendeu? Olha, eu pus a 12B, o outro, eu pus C. E eu pus C com aquela, sabe assim. Meu, o cara fala de um jeito, você fala, meu, errei, cara. Olha o jeito que o cara tá falando. Não pode estar errado, eu que tô errado. Juiz Entendeu? do STF. Entendeu? O cara não vai, não é possível e tal. Aí você vai ver, você acertou, o cara errou, bicho. Então você não pode se preocupar com isso aí. E sofre até ver o resultado. Mas não. O que eu oriento? Se você não tem estrutura emocional para aguentar isso, não fique no final da prova conversando com o pessoal de prova. Se você tem. É verdade. Eu que sempre tive uma estrutura boa emocional, não ligava muito. Um pouquinho no fundo eu ficava com aquela pulga atrás da orelha. Eu falei, pô, mas não é possível, eu tenho certeza disso. Esse cara falou de um jeito, ele deve estar certo, não é possível, né? Mas era pouco. Agora tem gente que a pessoa nem estuda mais para outra prova. Às vezes passou na prova e não estuda, porque ele fala, eu não passei. Aí, a gente viu na Polícia Civil, né? Muita gente não demorou 2, 3 meses pra estudar pra prova oral porque não saiu o resultado. É eu verdade. reprovei. Aí quando saiu o resultado, perdeu 3 meses. Não, mas não dá. Não dá pra fazer isso. O que eu oriento, né? No livro eu oriento todo mundo que me pergunta. Você tá fazendo a prova, magistratura, por exemplo, tá? Primeira fase objetiva. Já vai estudando também pra segunda fase. Mas quantos vai estudar? Menos, claro. Você tem que focar 80%, 90% às vezes na primeira prova. Se você não passar dela, você não vai fazer a outra. Isso é uma coisa básica. Mas, por outro lado, você também não pode falar, não, eu só vou estudar depois que eu tiver certeza que eu passei da primeira. Não vai dar tempo, meu filho. Não tem tempo. Pra concurseiro, você nunca desperdiça estudo, né? Tá É estudando lógico. um próximo. Entendeu? Então, o que você tem que fazer? Sempre faça 80% mais ou menos de tempo de estudo para a prova que você está fazendo. E já uns 20% se preparando para a próxima fase. Porque senão depois não dá tempo de estudar. Então, mas essa é a pergunta. Muda o estudo para prova objetiva e para prova escrita? Muda. Muda a prática do dia a dia ali. O que eu oriento, assim, entendeu? Eu acho que a pessoa tem que fazer, né, sempre assim, um resumo. Eu gosto de estudar por resumos. Eu não consigo, eu acho que estudar não é... Muita gente pensa, até está escrito isso, né, a parte de método de estudo. Estudar não é ler. Ler não é estudar. Ler é uma das etapas do estudo. Mas você vai transformar essa leitura em armazenamento daquilo quando você escreve, quando você faz exercício, quando você lê em voz alta para você mesmo, quando você debate sobre o assunto com outras pessoas, quando você prepara uma aula sobre aquele assunto. Faz questões. O Ramon não sei se é professor também. Professor não, também, Ramon? Nada, não. Diego é professor. Tem cara de professor. Eu sou burro. O Diego é professor, vai me dizer se não é assim. Quando você prepara uma aula, você não é o que mais aprende? Sim, e principalmente depois de ministrar. Eu nunca esqueço a primeira palestra que eu ministrei na vida. Eu não esqueço o tema. Ficou na minha memória. Você fala que você não gostava de falar em público, né? Negócio assim. Eu tinha medo, tinha vergonha. Fui treinei, me preparei. Mas isso é treinamento. Que é uma preparação muito parecida com a prova oral. Treinamento, você tem que treinar. Todo mundo tem. Por exemplo, eu quando fui fazer a primeira audiência como advogado, em 2001, eu colocava a mão na mesa assim, pra não tremer. Não porque você tava assim lá, Se o cara falar uma coisa, o advogado falar outra, sabe aquela coisa? Você fica na insegurança. É normal. Sim. É normal isso. Agora, como é que você lida com isso é que vai te fazer o diferencial. Se você vai ser um bom profissional ou se você vai ser um bom arrumador de desculpas. É assim que funciona. Menos, né?
O Ramon tava até perguntando outros concursos que você fez. Você só fez magistratura, então ou chegou a fazer algum outro concurso no meio do caminho? Eu fiz concurso para professor, mas não em faculdade. Num cursinho que. Não era cursinho, aqueles ETEC, sabe? Essas coisas assim. Aí passei, mas depois não me chamaram, porque aí eu acabei passando no concurso. Acabei também não iria mais aí, né? Tal. Mas concursos, outros fiz MPT. Ah, você fez MPT. Fiz MPT. Aliás, MPT, olha o que aconteceu comigo, né? Uma das provas do MPT também é que eu sempre passava a primeira fase. E ficava ou na segunda fase. Na segunda fase do MPT teve uma que eu fiquei por 1 ponto. E aí a gente, na época, eu não sei se o MPT ainda faz assim, que eu não tenho acompanhado. Mas você fazia a segunda fase e a terceira um dia e a outra fase no outro dia. Então eu fiz uma hoje e a outra amanhã. No parecer, na peça, eu tinha ido muito bem. Se eu tivesse passado na segunda, porque eu fiquei por 1 ponto, eu teria ido pro oral lá. Porque aquela eu tenho certeza que eu tinha ido bem. Mas realmente... como o MPT já não era tanto... O tema é o mesmo, mas já é uma visão diferente, é um jeito diferente de fazer a prova. Não era muito o que eu queria, então eu tinha mais dificuldade para fazer MPT do que a magistratura. Mas, deixa eu ver assim... Vai lá. Pelo que você falou, a prova escrita era num dia, a prova oral já era no dia seguinte, é isso mesmo? Não, a prova escrita era num dia e a prova de parecer ou peça, que é a prova prática, que na magistratura seria a prova de sentença. Sim. Que no MP... a prova prática deles ou um parecer ou uma petição que você vai fazer. Por ignorante aqui, quando você faz a prova do TRT, magistratura, é pra você ser juiz, ponto. O MPT, qual que é o cargo? Ministério Público do Trabalho. Então, é promotor? É procurador do trabalho. Que seria o equivalente ao promotor. É o promotor da Justiça do Trabalho. É isso. Ah, entendi. Mas você guarda sempre os MP, Ministério Público. Não, e o pessoal faz confusão de procurador, por quê? Porque procurador é um termo que é usado tanto para advogados públicos, é verdade, quanto para membros do Ministério Público. Por exemplo, o membro do Ministério Público estadual é promotor de justiça. O membro do Ministério Público federal é procurador da República. E o membro do Ministério Público do Trabalho é procurador do trabalho. Mas a função são... É a mesma coisa com atribuições voltadas ali para cada especificidade. Mas eles são membros do Ministério Público do mesmo jeito. Mudar a matéria. E aí, vamos voltar para aquela então que aí você passou. Porque aí... Aliás, vamos voltar um pouco mais, porque agora eu fiquei curioso em relação à sua rotina, porque você falou que tem uma base boa. Quando você fala em base boa, você está se referindo à faculdade ou à escola também? Faculdade. A escola não foi tão boa? Não, a minha escola foi. Mas assim, para a carreira jurídica, me ajudou muito pouco em português, por exemplo, porque eu tinha um português bom. Certo. Eu não tinha muito erro de português, que conta numa prova. Sim, se fazer uma prova de magistratura cheia de erro de português... com gíria na prova oral. Entendeu? Não dá, então... Então a sua base... Por exemplo, aqui nós estamos tendo uma conversa informal, a gente vai falar de um jeito informal. Sim. Mas numa prova você não pode falar, mano, bicho, não vai falar. Então, porque a gente trabalha com a polícia, o pessoal tem muita dificuldade em português. Eu até entendo. Agora, mas pra quem vai fazer magistratura, teria em português, eu acho meio complicado. Mas não quer na prova. Pô, mas é o básico, tem que saber. É o básico, Tem que saber. Mas tem, Ramon, vou te falar uma coisa. Eu vejo isso na magistratura. Eu pego as peças escritas, às vezes, por advogado, não dá pra entender. O cara escreveu ali. É mesmo? É muito erro de português, não tem começo, meio e fim a frase. Entendeu? Muito. Esse que não tem começo, meio e fim, geralmente é o advogado que não larga o modelão. Ele está encaixando o modelo, chega uma hora que não faz sentido. Cara, por exemplo, eu já reconheci inépcias, dano moral. Então o cidadão vai lá e ele fala, o dano moral em Roma, o dano moral, faz 10 páginas de dano moral. Faz o pedido, ele esqueceu só uma coisa. Qual é o fato que causou o dano moral? Não tem. Põe foto, o que aconteceu? Entendeu? Como é que eu vou julgar um caso se eu não sei qual é o fato que geraria o suposto dano moral? Eu aprendi desde cedo que eu fazia o contrário, como advogado. Eu não ficava falando essas coisas de direito direito não sei da onde, direito romano, porque o juiz já sabe, eu não quero ensinar o direito pro juiz. Eu fazia o contrário, só falava dos fatos. Aí no final, fundamentação jurídica e o pedido, acabou. Mas assim, não é nem nosso assunto aqui, mas já que falamos, vou deixar uma dica aí pro pessoal, porque tem muito advogado concurseiro. Tem, bastante. Tá? Bastante. Então, o pessoal que está advogando, enquanto você ainda está se preparando, vou dar uma dica para a advocacia, eu que fui advogado, né? A sua petição tem que ser muito objetiva. O que o advogado é? Estava até comentando com um amigo ontem no jantar, que é um advogado também, comentando com ele que o advogado, ele vende aquela história que ele está contando. Tá? É isso que ele faz. Então, o que o advogado tem? Lembra quando... Agora está um pouco diferente, né? Pela internet. Mas quando eu era menino, os classificados eram em jornais. E aí o pessoal colocava lá, você tinha tipo 3, 4, 5 linhas para anunciar o carro que você estava vendendo, a casa, o que fosse.
Então você não ia descrever a casa, olha, a casa tem um banheiro que tem um vaso sanitário, tem uma pia, e tem não sei o quê, e não sei o quê. Você não falava isso. Você fazia, por exemplo, cozinha. Cozinha completa. 3 WCs. Uma suíte. Por quê? Porque pagava por linha. Se você fizesse um anúncio gigante, você ia pagar uma fortuna. Então, os caras faziam abreviatura, um monte de coisa. Porque a ideia é vender uma coisa simples e objetiva. O advogado tem que fazer a mesma coisa na peça dele. Seja simples e objetivo. Diga qual foi o fato. Olha, aconteceu isso. Qual a consequência jurídica disso? A consequência é essa, com base na lei, na jurisprudência, no que for. E em razão disso eu quero aquilo. E peça. A petição tem que... Uma petição comum, tem muitos pedidos, é para ter aí de 3 a 5 laudas. Uma petição média, estourando 10. E uma muito gigante, 20. Eu pego petições de 100 laudas. Então o juiz fica puto. Entendeu? Quando vê um negócio de 100 páginas, você fica puto. Não, mas sabe, das 100 páginas, se eu passo numa peneira, sobra uns 10. O que realmente O resto importa. é encheção de linguiça. Aí, agora uma curiosidade pessoal. Quando chega uma dessa de 100 páginas, não dá pra ler tudo, né? Não, a gente aprende a ler. Entendeu? E eu, assim, eu não sei te dizer, é uma coisa da experiência. Parece que eu bato o olho, assim, onde tá o que me importa ali. Vai nas palavrinhas-chave ali. É impressionante, eu não sei te explicar. Mas isso acontece. Fez muito, Prática. né? Entendeu? Então, mas fica a dica. Então, ó, seja objetivo na sua peça. E na sua prova também. Você tem que mostrar conteúdo, mas não ficar enchendo linguiça. Especialmente se você não sabe. Ficar lá, eu vou enganar o cara, ele não vai perceber. Eu vou dar uma enrolada. Meu, poxa. Só o cara esperto, né? Só o cara... Salvo alguma situação, Diego, ó, é uma coisa muito nova, que acabou de acontecer, inovadora. Aí tudo bem de você gastar ali 2, 3 parágrafos para explicar melhor o assunto. No mais, sabe, o pessoal, igual você falou, dano moral. Vai me explicar o que é o dano moral? Pô, eu já sei o que é o dano moral. Você é mais advogado. De novo, né? A petição não é um livro, nem um artigo que você está escrevendo. Você quer explicar sobre o dano moral? Vai fazer um livro, vai escrever um artigo, tá? Mas não na petição. Eu trabalhei na Defensoria Pública e eu lembro que tinha alguns estagiários que usavam os modelos que os defensores assinavam. E eram assim, modelos que tinham um capítulo inteiro do Estatuto de Roma, da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nossa, toda a peça. Aí eu lembrava que eram 4 juízes. E os 4 juízes toda vez iam as mesmas peças pros caras. Se eu fosse juiz, eu não ia ler isso aí. Eu ia só no fato e no pedido. Fato e pedido. Por que fazer isso? Deve irritar, não deve? Sempre os mesmos ali mandando. Sabe qual é o problema? O volume de serviços que a magistratura tem, eu vou dizer pela nossa, mas eu sei que os colegas, eu tenho amigos na federal, na estadual, é a mesma coisa. É muito grande. Tá? Então, resumo, se você quer que o juiz tenha mais tempo para apreciar o seu processo, escreva menos. Porque se você escreve muito, o juiz vai ter menos tempo para apreciar, ele vai ter que ler tudo aquilo, e na hora de apreciar ele vai ter menos tempo. É simples. Não tem muito segredo. Tem que inventar tempo, né? Não. Adianta. Vamos voltar agora para aquela parte da preparação. Eu tava apontando ali a sua base. Sua base, então, forte para magistratura foi a faculdade. Foi. Terminou a faculdade, aqui você fez prova da OAB, fez outros concursos do TRT, até do MPT. Qual que era a sua rotina? Você era aquele concurseiro bitolado que estudava que nem um louco e não queria saber de vida social? Ou era mais equilibrado? Como é que era o seu dia a dia? Ó, eu tive 2 fases. A primeira fase foi aquela em que eu advogava e estudava, tipo, batia escanteio e corria cabecear. Não dava certo. Essa não funcionou. Eu percebi que não funcionou porque eu sabia as respostas e não passava. Eu falei, tem alguma coisa errada aqui. Não é possível isso aí, tá? Aí, isso foi até 2005, final de 2005. Em 2006, eu mudei, né, a minha rotina de estudos e foi daí que surgiu a história do que eu falo até no livro. O que eu passei a fazer? Então, eu comecei de manhã a estudar e aí eu não ficava mais no meu escritório, eu ia estudar mesmo. Né? Eu tinha um colega na época e ele ficava de manhã no escritório e eu ficava só à tarde. Aí à tarde eu não misturava mais, à tarde eu ia trabalhar, não ia mais estudar. E à noite eu dava aulas de preparação, o pessoal que ia fazer prova da OAB, exame da ordem. Que também já funcionava como uma E revisão, era um pelo estudo. menos, né? E outra, foi o estudo, e aí vem pra mim o que foi uma coisa bem importante. Eu aprendi a falar em público, porque eu comecei a dar aula. Esse já se preparou para oral. Tudo isso começou com uma brincadeira, até desse amigo que eu estava ontem no jantar que eu falei, que ele, quando foi fazer o OAB, né, ele tinha uma dificuldade para passar e tal, e aí ele falou, por que você vai estudar para o OAB e tal? Eu falei, eu vou, mas eu vou estudar uns 15 dias. Ele falou, você não estuda comigo e tal? Eu falei, então eu vou estudar. E aí fui estudar com ele. E ele fez a prova e passou. E aí, cidade pequena, né, ele contou para todo mundo. E aí, em seguida, um amigo ligou para mim e falou, olha, a minha mulher vai fazer agora a segunda fase da OAB. E o seu amigo falou tal, né, que o nome dele é Marcelo. O Marcelo falou
que você estudou com ele, cara, que ele não conseguia passar e passou. Você não dá aula pra ela, tal? Eu falei, mas eu nunca dei aula pra ninguém. Eu nunca tinha dado aula pra ninguém mesmo. Ele falou, não, mas pô, você estudou com ele, estuda com ela também e tal. Eu falei, tá bom. Aí fui lá, preparei, pum, ela passou. Entendeu? Em cidade pequena. Aí todo mundo contou, eu cheguei a ter 15 alunos no meu escritório. Que legal. Entendeu? Que era assim, era uma mesa tipo isso aqui era a lousa. Eu explicava pro pessoal, dava aula de todas as matérias praticamente. Nossa. Entendeu? É. E um monte de gente passou. A maioria passou. Os que não passaram, porque assim, também não tem milagre, entendeu? Não tem mágica. Tem que se comprometer. Não era só a sala de aula também. É lógico. Você pode ter o melhor professor do mundo. Se você não estudar, você não vai passar. Eu tive, na minha sala, teve as mesmas aulas que eu tive. E na nossa turma, tem vários juízes, na minha turma, de faculdade. E tem pessoal que abandonou o direito, nem direito faz. Tem outras profissões, está feliz lá. Então, isso tem a ver com o seu, primeiro, prioridade, e segundo, comprometimento, que tem a ver com a primeira. Se para você concurso não for prioridade, você não vai se comprometer. Aí não vai passar. Não tem, é uma coisa, entendeu? Uma leva a outra. Sim. Aí, de bitolado, o que eu fiz? Então, eu estudava de manhã, à tarde eu trabalhava, e à noite, 2 a 3 vezes por semana, eu dava aula. Eu estudava de manhã, de segunda a sábado, tá? E às vezes no sábado à tarde eu fazia algum simulado, porque eu precisava fazer exercício. Eu já fazia durante a semana, mas simulado é diferente de exercício. Simulado assim, é quase a prova. Então eu pegava lá, tipo, da 1 da tarde, às 5 horas, sem material de consulta, e fazia de verdade. Isso me irrita muito, cara, o aluno quando faz isso. Vai fazer simulado, aí ele faz 10 minutos, cansei. Aí vai lá, tomar um café, vou ver Netflix. Avacalhou o simulado. Cara, isso não é estudar, ele não tá trabalhando pessoal. nem administração do tempo, nem administração da inteligência emocional, porque chegando da prova não vai dar tempo dele treinar. Exatamente, não dá pra você falar na prova, pessoal, para um pouquinho aí que eu vou lá tomar um cigarro. Não dá, meu, não tem isso aí. Então, eu fazia isso, estudava, e aí domingão, e o sábado que eu não fazia simulado, que eu não fazia todos os sábados, também enchia o saco, né? Então eu pegava e eu ficava, domingo era tranquilo. Eu só estudava de domingo quando eventualmente durante a semana, algum dia eu perdia. Era só pra compensar. É, só compensação. Porque eu era bem disciplinado. Eu assim, por exemplo, eu não usei ciclo de estudos. Eu não tenho nada contra, eu acho até que pra pessoa que precisa muito, para de estudar um dia, tem algum compromisso, outro dia parou de novo, aí o ciclo é bom. Mas eu não precisava de ciclo. Porque eu era disciplinado, eu estudava. O seu ponto forte era a disciplina. Você não procrastinava. Não, eu estudava. E outra, o que eu fazia? O ponto forte era, eu era comprometido e eu estudava do jeito certo. Eu pegava o material, lia o livro, lia o caderno, lia o que eu tinha de material, pesquisava tudo que eu podia sobre o assunto. Depois que eu já tinha entendido o assunto, eu transformava aquilo num resumo. Escrevendo à mão. E aí, o pessoal que hoje, né, tá tudo muito moderno, vou digitar, tal. Eu não tenho nada contra, mas o que você digita vai para o HD do seu computador. E o que você escreve vai para o seu HD. Você escolhe. É assim. E era um resumo, era uma cópia, né? Não, e aí vem. O que é resumo? Resumo é o que é importante. Então eu pegava lá 20 páginas que eu tinha lido e transformava em um sulfite frente e verso. Tá? Não é o resumo, eu li 20 páginas, o resumo 50 páginas. Isso não é resumo. E para voltar nesse material depois? Aí você... Eu arquivava tudo. Aí, qual era a sua frequência ali para voltar nesse... Ou você nem voltava? Não, voltava. Mas outra coisa que eu também, sabe assim, tem os mitos, né, dos concursos, o pessoal escreve muito, fala, resumo tem que ser em quantas horas, não sei o quê. Meu, eu nunca fiz isso. Eu nunca acreditei, nem não acredito. Eu não acho que isso funcione. O que eu acho é o seguinte, você tem que ter uma periodicidade. Então eu dividi em grupos de estudo cada tema. Um exemplo, direito de trabalho, eu pegava lá uma parte que tinha 6 assuntos que eram envolvidos dentro de um tema geral. Quando eu terminava de ler todos, eu fazia exercício de tudo e aí eu revisava. Entendeu? Aí ia para um outro, fazia a mesma coisa, ia para um outro, ia a mesma coisa. Quando eu terminava, eu voltava só vendo os resumos já que eu tinha feito. Depois que eu estudei e fiz um resumo, eu não volto mais pro livro, salvo se eu não entendi alguma coisa ou eu fiz exercício e errei. Aí eu voltava para estudar de novo. Caso contrário, é só aquele resumo, aquela folhinha que na época, olha, cara, é antigo. Eu guardava em arquivo, entendeu? Em pasta. Hoje nem faz mais isso. E outro, o que eu fazia? Eu tinha um arquivo de aço, tudo que saía de novidade sobre aquele assunto que eu já tinha estudado, eu lia e acrescentava no resumo se fosse importante e guardava na pasta. Anexava tudo. E aí revisava esse resumo depois. Exatamente. Então, basicamente, a sua rotina era o estudo construindo material de revisão, a revisão, que era o resumo, a revisão em si e fazer questões. E fazer questões, simulados e provas. Quando saía a prova,
Né? Aliás, tem gente que fala assim, eu não tô preparado ainda para fazer a prova. Meu, se for esperar você estar preparado, você não vai fazer nunca. Faz parte da preparação, né? Porque sabe aquela coisa do pessoal do esporte, né? Que treino é treino, jogo é jogo? Tem que jogar. Tem que fazer a prova de verdade. É verdade. O pessoal tem medo da frustração, é demais. É isso, exatamente isso. Porque como não era o seu problema inteligência emocional e questão de procrastinação e tal, agora pra maioria, a galera tem medo, é o problema da ansiedade. Tem medo do diagnóstico, medo de tomar bomba. É o medo de descobrir que a pessoa precisa estudar. Descobriu o óbvio, né? Não é? De um atestado ali que você não tá manjando. Mas a prova tá te fazendo uma coisa de graça. E ela não vai te punir, você só não passa. Vai tomar uns tapas, né? Ela não vai te bater a prova. Tá? Ela vai te mostrar, olha, você precisa estudar. Sim. E outra, o que é legal? O que é uma coisa que eu aconselho o pessoal que está estudando? Fiz a prova. Por exemplo, fui lá fazer a magistratura e, cara, fui mal. Não passei, tinha 100 questões lá, eu acertei 50, 40, por exemplo. Beleza. O que eu vou chorar? Não, eu vou pegar a prova e vou analisar. As que eu acertei eu nem olho. As que eu errei, eu vou analisar. Qual era a certa? Qual era o fundamento daquela resposta? Qual era a súmula? Qual era a orientação jurisprudencial? Qual era a lei que embasou aquilo ou a doutrina? Né? Que em prova de teste a maioria vem de perguntas de legislação, especialmente as que mudaram recentemente. Eles adoram fazer essa pergunta para ver se a pessoa está atualizada. E também de súmulas e orientações do TST, especialmente. Não só tem súmulas do Supremo, STJ, mas especialmente a área trabalhista do TST. Então você pega, vê primeiro isso. Qual era certo e por quê? Além disso, você vai pegar e anotar. Tem pessoal que tem caderno de erro e tal, você pode anotar lá o que era o certo, por quê? E vai ver, dentro de cada matéria, quantas eu acertei, quantas eu errei e a percentagem. E você vai descobrir aquelas matérias que você tem que estudar de novo. Pô, direito de trabalho acertei todas. E penal tinha 5, acertei uma. Qual que eu vou estudar de novo? Penal. Não, aí a pessoa vai estudar trabalho porque é o que ela gosta. Perceba que o que você falou é um diagnóstico que faz com que toda semana você renove. A prova é sua amiga, ainda que ela te dê um tabef, né? Como nós falamos aqui, na verdade é um tabef bom. É como se fosse um pai que fala, vai estudar, cara. Para de brincar. Entendeu? Então você vai ter o caminho também, né? Ela te mostra o diagnóstico. Olha, você foi mal em penal. Tá? Uma prova, às vezes, pode ser um acaso, uma situação. Mas você vai fazendo exercício. Não é só em prova. Você vai fazendo os exercícios. E vai vendo quantos eu estou errando, quantos eu estou acertando em cada matéria. Você vai perceber a matéria que você precisa estudar de novo. Aí você tem que estudar. Não adianta negligenciar ou falar, não, eu sinto que estou indo bem. Não tem negócio de sentimento em prova. Prova é objetiva. Se os exercícios simulados demonstrarem que você está indo bem, show de bola, parabéns. Se eles demonstrarem que você está indo mal, levanta a cabeça e vai estudar direito. Tira as dúvidas. Verdade. É assim que funciona. É muito louco, né? Quanto mais a gente faz o podcast, mais vai ficando claro alguns conceitos. Por exemplo, a gente tem a nossa mentoria. E a gente vai percebendo que problemas emocionais, eles se refletem em tudo. Não é só na hora da prova, é no dia a dia de estudos também. Por exemplo, uma coisa que me chamou muita atenção do Edson. Ele vai fazer o resumo dele, ele só faz depois de ter entendido o assunto. Que é uma coisa que te bate muito na tecla. Estuda, confia, né? Aprende, mastiga, aí você faz, porque aí vai ficar certinho, você vai identificar o que mais cai, o que é mais importante, e aí vai ser um resumo de verdade. 20 páginas vira 2 laudas. Agora, o que a galera faz, por conta de ansiedade, naquela sanha de querer fechar o edital o quanto antes... Eles fazem fichamento do livro. E é um fichamento assim, Ctrl-C, Ctrl-V. Peguei num PDF, copia, cola. Só faz uma leitura superficial. E aí, na hora de revisar, não vai lembrar. E o pior, lembra do que eu falei, se você escreve, vai pro seu HD? Sim. Tá? Se pelo menos ele fizesse esse copia e cola escrevendo, ele teria lido aquilo. Não, ele copia e cola do computador. Não vai lembrar nunca. Quem vai lembrar é o computador, não ele. Mas não dá pra levar o computador na prova, pessoal. Aí o aluno já vê assim, professor, mas eu tenho 4.000 mapas mentais, 4.000 flashcards, mas eu não tô tirando nota. Pô, já não dá nem pra falar mais, já sabe, que é o cara que tá copiando e colando. Não, mas aí é outra coisa. Eu gosto muito de mapa mental, eu faço muito. Por quê? Isso tem a ver, veja só, tem coisas que eu fazia como estudante, que hoje como professor, e depois de ter estudado os métodos de estudo, eu entendo por que eu fazia, mas eu fazia meio que intuitivamente. De onde você tirou esses métodos? Porque 2006, 2005, livro, não tinha YouTube. Tinha do William Douglas já? Tinha do livro do William Douglas, tá? Não tinha tanto que nem tem hoje, né? Não, mas e assim, o que eu vejo? Eu tenho uma facilidade nisso, porque a minha mãe é professora. Então, a minha mãe me ensinava a estudar. Por exemplo, o que ela sempre falou para mim? Você tem que fazer resumo e você tem que ler em voz alta, que é a recitação do que você escreveu. Então, eu quando faço resumo, terminava, eu não só lia batendo o olho, eu lia em voz alta para mim mesmo.
E hoje tá legal, pessoal, você pode ler em voz alta pra você, grava em algum lugar, você vai fazer caminhada, vai na academia, em vez de escutar besteira, fica escutando. E é muito legal você falar Pô, isso. hoje é muito mais fácil do que quando eu estudava, Hoje pessoal. tá sobrando instrumento Ó, hoje tem material, porque quando eu estudava, você tinha que ter aula com um professor top, era muito difícil. Eu na faculdade dei sorte, mas em cursinho, o professor não ia pro interiorzão. Sim. Só os caríssimos nas capitais. Então você tinha que fazer um curso presencial em São Paulo, que pra nós era bem distante, tá? São Paulo. Ou então, quando começou, olha só, você tinha que assistir o vídeo num lugar específico, era videoconferência. Aí fazia a pergunta no final, tá? Então eu ia em Bauru para assistir uma aula por videoconferência. Às vezes não conseguia assistir no dia, assistia gravado. Você não assistia do seu celular igual é hoje. Hoje tá muito mais fácil. Qual aquele cursinho famoso que era assim? LFG, o Damásio, satelitário, né? Eu sou do antes do LFG. Eu estudei no CPC, que era do Marcato. CPC. Tinha o que era de Bauru, que faleceu, meu Deus. Como é que era o nome dele? Que tinha em São Paulo. Poxa, eu vou lembrar o nome dele depois, tá? Que era um curso famoso. Damásio, que era um curso famoso na época. O FMB também. Eu fiz o cursinho do CPC, esse videoconferência. Por quê? Porque eu gostava, porque os caras eram bons pra caramba. Eu ia lá, prestava atenção, mas era muito mais difícil. Hoje é muito mais fácil. Muito mais fácil. Poxa, é interessante a dica que ele deu aí. Você faz o seu resumo, depois você lê. Depois você bota pra ouvir você lendo. Ele ativava todos os sentidos do cérebro, aquilo que a gente fala pros alunos. Mas aí eu vou te passar a desculpa dos alunos. E a sua história prova exatamente o contrário. Que os alunos falam o seguinte: mas se for fazer isso, eu não vou ter tempo pra avançar. Não vai dar. Conversa. Você passou em um ano numa prova dificílima. Porque você é uma viagem só que faz pro assunto. E quem estuda errado ficava toda hora Não, voltando. a pessoa fica lá, fazendo assim, ó, no assunto. Ela não sai, é um caracol, fica virando e volta lá. Exatamente. Até casou com um carinha, falou. O David falou aqui no último podcast, né? Sim. Que ele fazia os mapas mentais e depois ele só vinha revisando. Por que mapa mental é legal? Porque quem tem inteligência mais visual, cada um tem um pouco. Todas as inteligências a gente tem. Mas tem gente que aprende mais ouvindo, outros que aprendem mais escrevendo, outros que aprendem mais vendo. Cada um tem a preponderante. Agora, na prática, o que você tem que fazer? Ativar todas. Todas. Então você vai ver, faz um mapa mental que você está vendo e escrevendo ao mesmo tempo. Agora, detalhe, lembra que eu falei da história do HD, que se você digita, quem aprendeu o computador, não você? Mapa mental, se você comprar um mapa mental ou alguém fizer pra você, quem aprendeu foi a pessoa, não você. Defendo muito isso também. Pô, o mapa mental tem que ser seu. Tem que ter lembrança, né? Não dá pra fazer assim, eu vou fazer uma dieta, mas você vai fazer pra mim. Não dá. É individual, não dá pra outra pessoa fazer pra você. Claro, eu não tenho nada contra. O colega fez um mapa, ficou legal, vou dar uma olhada no dele pra inspirar pra eu fazer o meu. Tranquilo. Mas você que tem que fazer. Comprar só pra fazer, no máximo, um material bem organizado. Eu tava conversando com um amigo meu que tava fazendo concurso, ele tava lá fazendo teste lá, e ele errou a questão, ele falou pra mim, eu falei, caramba, isso é legal. Ele falou assim, eu nunca vou mais esquecer. Agora ele me contou pra mim, eu já esqueci qual que foi a questão. Mas ele não esquece. Mas ele não esquece mais, porque ele fez, eu só vi. Mas quem vivenciou não esquece. Ele OAB, tá? Que eu fiz muitas questões, e magistratura também. Chegou uma época dos meus estudos que vinha na prova determinada questão, eu não lia. Eu já sabia que era já marcar. Aquela eu gastava 5 segundos. Eu lia, começava a ler o enunciado, eu já sabia a resposta, batia o olho, pá, respondida. Por quê? Porque eles mudam o jeito de perguntar, mas é a mesma pergunta. A gente tem que contar que às vezes o examinador também tá com uma preguiça ali. Né? E não tem tanta coisa assim pra perguntar. Tem um limite. Tem um limite de coisa. Mas pro concurso ele chegar nesse limite é porque tem que passar por Mas aí vem outro fator. Então eu falo para alunos, né? O aluno fala assim, professor, o senhor fala no livro que tem que fazer bastante questões e tal. Eu fiz várias questões. Falei, quantas você fez? Eu fiz umas 2, 3 provas já. Falei, meu filho, isso aí não é muita questão. Sabe quantas eu fiz quando eu estava me preparando para o concurso da magistratura? Eu devo ter feito, por baixo, umas 3.000 questões. Detalhe. Na época que eu fazia concurso, não tinha igual hoje, que tem tipo concursos, que você vai lá e tá tudo lá. Eu tinha que ir lá no cursinho, ou na faculdade, ou quem tinha feito a prova, tirar um xerox da prova do cara, que ele já tinha anotado tudo, feito X, aquela bagunça. Aí e tirar aquilo da minha cabeça, porque eu não podia falar essa que tá certa ou tá errada porque a pessoa fez. Eu tinha que fazer como se fizesse de novo. Pra eu poder fazer. E sem comentários, sem nada. Entendeu? Veio o Guilherme aqui, que fez a pesquisa lá. Qual que é a média de nego que fazer concurso de polícia? Quantas questões os caras fazem? Essa média de 5 a 10 mil. Quem passa faz de 5 a 10 mil. Existe um padrão, existem as características da Mas o que é o negócio? Por que essas pessoas que fazem isso passam? Porque primeiro elas são comprometidas. E segundo, porque você treina.
treina, caiu na prova, pumba, você já É o sabe. que você falou, bateu ali no começo e sabia onde é que eles estão querendo chegar. É. né? Inclusive, faz um jabá aí pra gente da Academia DP, e o Bob depois vai cobrar a gente que não faz jabá. Na Academia DP tem questão pra caramba, Tem, apostila de 3.000 questões. É uma aí. filosofia que nós defendemos na academia, é que o nosso preparatório é totalmente voltado para os concursos da Polícia Civil de São Paulo. E a gente defende muito isso, então tem milhares de questões pra galera ir treinando. Mas entra naquilo que você falou, hoje é a facilidade, a gente coloca na mão do aluno, tá de mão beijada. Se você vai fazer ou não, aí é Mas com você sabe que eu acho uma coisa interessante? Na época que eu fazia concurso, que era muito mais difícil de obter o material, de obter a aula, de obter questões, a gente tinha que correr atrás. Hoje que tá fácil, ao invés da pessoa falar, nossa, que bom, eu achava que isso ia fazer com que melhorou de fato. O número de questões acertadas hoje é maior, tanto que as notas de corte são mais altas. É. Tá? Não que a prova tá mais fácil ou mais difícil, mas que as pessoas estão se preparando mais. Mas quem tá se preparando mais? Aqueles 10%. É, 90% estão do jeito que vai. Boiando Quando ainda. cria muita facilidade, cria muito preguiçoso. Exatamente. Ao invés da pessoa aproveitar a oportunidade da facilidade que tem hoje, não, ao contrário. Se acomoda. Ela não estuda. Mas os 10% que passam Pagou o preço. É um pessoal preparado. velho. É quem faz muita questão. Ela que pagou não o preço. tem jeito, cara. E você tinha um método, inclusive, até pelo que eu pesquei aí do que você falou, até pra fazer os simulados, né? Seu simulado, pelo que eu entendi, você fazia o simulado, só que depois você tinha o tempo pra diagnosticar os erros, os Claro. acertos, os fundamentos. Como é que era esse processo pra você? Ó, simulado, primeiro, tem que ser simulado de verdade. Não pode ser um simulado que eu faço 10 questões e vou pra praia, entendeu? É fazer e simule a prova. Sua prova tem 4 horas, 100 questões, você vai pegar uma prova anterior, de preferência do seu próprio concurso. Se você não achar, pega de outro concurso que seja parecido e vai fazer aquela prova. Naquele tempo real, nas condições reais. Pode consultar, não pode, é com caneta, não é, já simula lá, tá? Por quê? Porque isso tira de você o medo na hora da prova. Você já vai pra prova, você fala, isso aqui parece que eu já conheço, porque eu já fiz. Tá? Então tira o medo do desconhecido. Faz a prova lá, depois que fez, ainda é parte do simulado, não precisa fazer no mesmo dia, que você vai acabar a prova, você vai estar cansado. Aí o seu rendimento é quase zero. Então você deixa para próxima semana, ao invés de fazer outro simulado, porque não adianta fazer meia boca, tá? Tem que fazer bem feito. Faz parte do simulado corrigir as provas. Aí você vai pegar a prova, vai achar qual era a resposta certa. Cuidado, porque às vezes anularam, entendeu? Você pega uma prova, ou mudou o assunto, então tem esse filtro, mas você vai pegar a prova, o que errou, você vai ver por que errou, qual era a certa, e vai fazer ali o percentual de acerto em cada matéria. Para você ter um diagnóstico real. É como você vai no médico, ele não manda fazer os exames, aí ele pega os seus exames e fala, olha, aqui você precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, tem que tomar um remédio tal, fazer exercício, não sei o quê. O concurso é a mesma coisa. Você vai pegar e falar, peraí, ó, penal, tô indo mal. Ou tô com dúvida, vou perguntar pro Diego, que manja de penal. Ou trabalho, tô indo mal, vou perguntar pro Edson. Ou eu vou estudar, eu vou me virar. Ou essa eu tô indo bem, e não faz de uma prova só, você vai fazendo uma classificação. Você vai perceber em 4, 5, 6, 10 simulados, aí você vai ter uma base maior para análise. Aí você vai perceber, o penal foi só aquela prova que eu fui mal, que foi uma circunstância, e aí não é desculpa, ou na média eu tenho ido mal de penal. Porque se na média em 10 provas eu fui mal de penal na média, eu tenho que estudar penal. E não estude o que você gosta, estude o que você tem dificuldade, tá? Ou o que você está errando. O erro de muita gente boa é que ao invés de estudar aquilo que ele tem dificuldade ou erra, ele estuda aquilo que ele gosta. Corre de novo pra zona de conforto, né? E só que pra ter esses dados aí, o cara tem que fazer 10 simulados, né? Tem que se O fazer cara simulado. faz 1, 2 e para. Não, ele tem que fazer os 10 e tem que depois, porque dá trabalho. Tem que ir lá anotar o que acertou, o que errou. Mas não tem sucesso sem trabalho, cara. Mas e tem a notícia boa também. Eu usava muito esse método que você falou dos simulados. Mas depois do segundo, terceiro, a gente passa, não só ficar, não é bem viciado, mas passa a empolgar. Porque aquela que a gente errou e entender por que errou, não erra mais. Não erra mais. Se ela cair de novo, aí a gente sabe que é Não pouco. erra. Então passa a ser um jogo de quanto mais simulados eu fizer nesse formato que dá trabalho, mais questões eu tô matando lá na frente. Ó, você falou um ponto, um pouco atrás, que eu acho que é essencial. Fazer o estudo bem feito, e isso inclui simulados, exercícios, vendo o que errou e tal, você não tá, eu preciso vencer o edital. Não, você precisa estudar o que está ali. Se eu ler tudo que está no edital, eu vou passar no concurso? Não. Se eu estudar metade do edital, eu tenho mais chance do que quem leu só o edital inteiro. Concordo, 100%. Entendeu? E a gente vai pegar uma prova de 100 questões, geralmente o examinador não consegue cobrar nem 10% do edital. Então, claro que quanto mais próximo de fechar o edital com qualidade, menor o risco. Mas eu prefiro também muito mais o cara que estudou 20, 30% do edital com muita qualidade do que aquele que passou por cima de 100%, mas chega lá não lembra de quase nada, isso aí já tá reprovado. Exatamente. Esse aí tá lá naqueles 90 que foram passear.
Tá, foi lá brincar. Aliás, pessoal, todos os conselhos que o Edson tá passando aqui, ele aprofunda, tá? No livro dele, eu pedi pra colocar de novo na tela, porque pra quem chegou agora, chegou no meio do nosso bate-papo, tá na descrição o link, tá aí, ó, 10 dicas pra se dar bem em concursos públicos. O link tá na descrição pra quem quiser adquirir. É bem baratinho o livro, né? Eu fui ver o valor muito... É R$39,90. R$39,90 pra você afiar um machado aí. Então vale a pena adquirir o livro, pessoal. Edson, agora voltando para a prova da magistratura, porque a gente está indo por camadas. Então você falou bastante ali da prova objetiva, pô, deu conselho se a galera não colocar em prática também, pelo amor de Deus. Agora, prova escrita, você falou que cada fase tem a sua preparação. Você tinha algum ritual, algum tipo de prática diferente para a prova escrita? Ó, prova escrita você vai ver os resumos que você já fez e vai ver aquelas atualidades que foram acontecendo depois. Porque o que cai em prova escrita? O que é novidade, normalmente, tá? Prova escrita, eles vão perguntar coisas específicas, novidades, assuntos polêmicos, né? Para você poder desenvolver. Não vão perguntar uma coisa que está numa súmula lá. É difícil. É mais uma prova que você vai precisar desenvolver ali seu raciocínio. Então você tem que estudar novidades, ler artigos, especialmente a partir daí vale muito a pena você conhecer a banca. Fazer análise de quem é a banca para ver, é um professor apenas? Ou ele é um juiz, ou ele é um advogado? Porque isso, normalmente, veja só, não é sempre assim. Mas, em geral, se é um juiz ou um advogado, tendem a fazer perguntas mais práticas. Tendem. Se é um professor apenas, tende a fazer perguntas mais teóricas. É sempre assim? Não. É a tendência. Mas é uma tendência. Agora, ferra quando é professor e juiz, por exemplo. Aí você vai saber o que o cara vai perguntar. Que é o seu caso. Tá? Mas aí o que você faz? Você vai procurar sobre que assuntos esse juiz já falou, ele deu palestra em algum lugar, ele tem algum livro, ele tem alguma dissertação, ele já falou em algum um congresso, sei lá. Procure assuntos. Que assunto legal que esse cara decidiu. Hoje é fácil pela internet. Você acha até pro juiz que julgou. Então, tem muito material. Você vai pesquisando banca. E vai vendo novidades, assuntos assim que estão em revistas jurídicas, questões que são novidades, vai acompanhando aqueles sistemas push, né, dos tribunais. Então aí já, vamos dizer assim, a primeira prova serve para fazer um nivelamento. Quem que realmente tem condição da gente ler o que ele vai escrever? Basicamente é isso. Tá? Então você tira o pessoal que ficou fora. Na segunda prova, você vai ver quem tem condições de desenvolver mesmo um raciocínio. E aí você tem que também, outra coisa, não basta, eu estou atualizadíssimo, sei tudo, mas eu não escrevo. Tem que ter escrito. Isso não era um problema para você, né? Seus resumos eram todos escritos? Todos escritos. Não, e digo assim, escrito faça exercício de prova escrita. Sim. Tá? Faça. Ah, mas eu sei, na hora eu sei escrever. É diferente. Tem que fazer o exercício. Você vai pegar uma prova anterior e vai responder simulando a prova. Lembra da história do simulado? Mesma coisa. Lá tem 4 horas, 4 horas, 5 horas, 5 horas, depende do edital, né? Então, eu tô falando de forma genérica para todos os concursos. Você vai estudar, tá? De acordo com o edital e vai fazer ali um simulado. Sim. E aí, pega esse simulado e leve para alguém que tenha condições de corrigir, se você puder. Você tem algum amigo que é juiz, ou que é advogado, que pode te ajudar, ou que é professor, que pode te ajudar corrigindo? Porque senão você lê, sabe aquela coisa assim, parece que ele é um espelho, é maravilhoso. Se engana, né? Nossa, nunca fui tão bem na minha vida. Vai perceber os erros de português também. Exatamente, você tem que pedir para alguém corrigir. Sim. Aí, depois você fazer umas 4, 5, 10 provas dessa, com 10 simulados desses com alguém corrigindo, você vai também você pegou a vibe da prova. E aí você vai passar, assim, em todas. E você tinha alguma preocupação com estratégia na hora de formular a questão? Por exemplo, você simplesmente sai jogando assunto? Ou tinha uma ordem de assuntos de acordo com a resposta? A questão tinha que ser muito objetiva? Ou tinha que aprofundar bastante? Você tinha algum padrão, alguma estratégia? Não, eu acho que você tem que ter a resposta começo, meio e fim. No começo, fazer ali uma introdução sobre o assunto, breve, mas explicando de forma genérica, né? Se tiver algum conceito que às vezes você precisa definir ou não. Explica ali. Aí você vai usar... Depende também que tem prova que tem limite de linhas, tá? Então você tem que jogar conforme o campeonato. Ver que regra que tá valendo nesse campeonato é onde você joga. Vamos imaginar que foram 25 linhas, por exemplo, tá? Que eu acho que é uma resposta legal, já dá para responder bem. Você vai usar um parágrafo de aproximadamente 5 linhas para fazer uma introdução. Vai usar 3 parágrafos para desenvolver o assunto e dar exemplos. Se o assunto tiver contradições, você vai um parágrafo falando a linha A, um parágrafo falando a linha B e o terceiro parágrafo dizendo o que você acha. Qual é a correta e por quê. E no final você faz uma conclusão. Tem que ter começo, meio e fim. O que eu vejo muito, às vezes até como professor, não só em concurso, né?
Eu nunca fui banca de concurso, mas eu vejo muito aluno respondendo, né? Então, em provas, e eu participo, às vezes, de cursos da escola do tribunal, que são para servidores e juízes, agora mesmo vou participar de um lá. Então, você vê a resposta da pessoa, muitas vezes não tem começo, meio e fim. Ela fala de uma coisa, é como se fosse assim, assuntos jogados. Eu pego o assunto A, assunto B, assunto C que não tem relação, não concluo nada e jogo lá. Fica uma coisa, você tem que ter começo, meio e fim. Para dar começo, meio e fim, tem que fazer muito exercício. E, se for o caso, fazer um esqueletinho da sua resposta. O mapa da resposta. O que eu preciso falar aqui? Ó, o assunto geral é isso, tem a posição A, a posição B. Que exemplo que eu posso dar? E às vezes você tá no meio da prova, você fica nervoso, esquece do exemplo. Vai lembrar depois que você tá na outra questão, pô. Não dá para voltar atrás. Então, se você faz isso no começo da prova, o mapa é no começo, não é depois. Vou começar a prova. O que eu fazia? Tem gente que não consegue fazer isso. Aí eu falo para fazer uma questão, o mapa e fazer a questão. E eu conseguia. Tem 10 questões, eu fazia o mapa das 10. Depois só vinha... Depois vinha... Aí era pau. Primeira é isso, segunda é isso, terceira é isso. Por quê? Porque eu não esqueci, correr o risco de esquecer alguma coisa. E se eu esquecesse, dava tempo de eu colocar lá ainda. Porque eu não estava na questão. Agora, tem gente que não consegue por ansiedade. Falando, não vou conseguir fazer as 10, depois não dá tempo. Então você faz o seguinte, não consegue, você faz o rascunho da primeira, o esqueletinho, faz a primeira. Faz o esqueletinho da segunda, não vai escrever a resposta sem fazer o esqueletinho tem 5 parágrafos, são 5 linhas de esqueleto. É só para escrever assim, tal coisa tem que falar, exemplo tal, artigo tal, súmula tal. Tópicos, assim. Só tópico, não é para você fazer o rascunho lá para passar limpo, mas isso não dá tempo. É muito legal ouvir, porque eu tinha uma estratégia parecida. Eu fazia, igualzinho você falou, eu chamava de brainstorm, é simplesmente tacando na cabeça. Como se fosse um brainstorm. Aí, num segundo momento, eu só organizava. Porque, por exemplo, a questão era sobre requisitos da legítima defesa. Aí eu começava a colocar tudo que vinha na minha cabeça. Aí no segundo momento, não esqueci nada, tudo aqui. Aí eu colocava, vou começar com isso, o desenvolvimento eu vou colocar esses, e a conclusão vai ter isso aqui. Aí depois, na hora de passar limpo, era rapidinho. E aí isso enxugava muito tempo, né? Realmente, era comum sobrar tempo numa prova como essa, porque o rascunho a gente organizava as ideias, depois na hora de passar limpo, tava lindo ali pra só escrever. E não corre o risco de você esquecer alguma coisa, ou de fazer aquela resposta salada. Sem ordem, né? Não tem lógica Lembra nenhuma. da conclusão que devia estar na introdução, aí começa a bagunçar. Vira uma bagunça. Imagine que você é o examinador, você que está nos assistindo aí em casa. Você é o examinador. Você pega lá uma prova que não dá para entender o que o cara falou. Você vai aprovar o cara? Não vai. Tem chance. Não, e tem aquele Com um monte de gente boa prestando? Não tem como. E tem aquele negócio, você leu a primeira, você tá fazendo a quarta, quinta, você vai puxar na memória como se ele lembra uma parada da primeira, não tem? Isso. Aí, por isso que é bom passar por todas. Evocação da memória lá, né? Isso aí, passa por todas, aí você volta no rascunho, vai complementando até que começar. Porque, ó, isso é bem legal que você falou, acontece muito isso. O que é isso na prática? É como se o cérebro demorasse para aquecer, tá? Então você vai respondendo ali, não tá respondendo, você tá só fazendo um esqueletinho. E ele vai aquecendo. Às vezes lá na última, você fala, puxa, esqueci o artigo tal falando aquilo. Você volta na primeira. Você não escreveu nada ainda. Sim. Essa é a vantagem de fazer o mapa total da prova. Acontece muito isso, né? Opa, caramba. Acontecia muito comigo. É como se o cérebro esquentasse, a hora que ele esquenta, aí ele solta o pão. Solta tudo. Entendeu? Só que tem gente que não consegue. Então eu já orientei alunos que me perguntaram, falei, olha, se você não conseguir, então pelo menos o esqueleto daquela e faz a prova. De cada vez. Sem fazer o rascunho mínimo ali, o esqueletinho, não dá. Você vai esquecer, vai... O sabe? risco é muito alto. É muito alto. O custo-benefício é muito caro. E no seu caso, a cereja do bolo, porque a prova escrita era a que mais estava te derrubando até então. A cereja do bolo foi se posicionar, foi isso? Foi realmente colocar a sua posição em questões controvertidas? Eu acho que sim. Porque eu sabia, respondia e não passava, e depois que eu fiz isso, passei. Prova de juiz, realmente, não tinha parado pra pensar nisso. Prova de juiz tem que ter Porque o que a gente aprende na faculdade? Normalmente você aprende a falar as posições, mas ninguém fala pra você, e qual é a sua? É verdade. E quando fala, por exemplo, eu já vi concurso em prova oral, que o próprio examinador sabia que era meio deselegante, falou, eu vou perguntar a sua opinião, mas aqui você não tá sendo avaliado. Eu já vi muito isso. É diferente de juiz, né? Juiz exatamente. Juiz tem que ter lá você está decidindo. Ó, por exemplo, é igual a gente tá falando disso, me lembra outra coisa. Quem que já ensinou a gente a estudar? Alguém aí que está nos assistindo, teve na faculdade alguma disciplina que era como estudar? Ninguém tem. Na escola menos, né? Tá? Por isso que o pessoal não sabe estudar. Porque a gente estuda meio assim, vai indo. O que o brasileiro faz na média, tá? Ele vai ter a prova, ele estuda na véspera. Ou no dia, 10 minutos antes. Ou na prova. Ou durante a prova, se ele fez uma cola lá. Essa é boa, cara. Tem muito. Ó, por exemplo, eu nunca fui de fazer cola. Nunca fiz cola. Mas teve uma vez uma prova que eu tava com dúvida. Eu falei, puxa, cara, eu vou fazer uma... na prova eu sempre tive. Viu? Não era prova de concurso, tá? Era prova da escola, né?
E eu falei, pô, essa eu vou fazer uma cola. Fiz a cola, tal, levei a cola. Só que eu sou bem Caxias, sabe? Eu não ia conseguir usar aquilo lá, falar a verdade. Né? Tinha uns amigos, cara, era muito cara de pau, cara. Eles usavam assim, fazia de tudo na prova, né? Eu não conseguia, eu era bem Caxias. Eu tinha meu primo também, assim. Não, aí o que que eu vi? O que que eu fiz? Como eu fiz o rascunho, a cola, eu estudei pra prova, fazendo a cola. No dia da prova, eu não precisei da cola, eu sabia Você tudo. lembrou da cola. Lembrei do que eu estudei, cara. Perfeita. É porque você fez a cola à mão. Exatamente. Não é comum. Não, é porque ele Entendeu? fez a cola. Eu pegava dos A outros. única vez, viu? Ó, a única vez que eu ia colar, não precisei. O Ramon é o padrão brasileiro aqui. Viu? Como é que o pessoal estuda? Então, assim, O pessoal estuda um dia antes e dá aquela lidinha. quando estuda dia antes? No dia da prova, muitas E é vezes. aquela lidinha por cima aqui. Pá. Ó, eu ia de ônibus, Gostava porque, de tudo. viu, eu morava em Barra Bonita, dava mais ou menos 1 hora de ônibus até Bauru. Meu, os caras estudando na hora ali, Nossa, desespero. entendeu? Agora, o que que acontece com esse estudo? Ele funciona? Funciona. Pra quê? Pra prova, muitas vezes. Você passou na prova. Memória de Daí, curto prazo, 15 dias, você não lembra mais nem o que era que caiu na prova. Pra concurso não funciona. Não funciona, impossível. Eu vim saber disso aí com o Diego falando. Eu nem sabia. Isso aconteceu comigo e quando eu fui fazer minha prova da OAB, foi uma prova muito estratégica. Eu fui estudar, porque a prova da OAB não tem concorrente. Você tem que passar da média e acabou. Então eu lembro que algumas matérias que eu não gostava, não tinha facilidade, eu falei, eu vou estudar pra prova. Era o caso do trabalho, processo do trabalho. Eu decorei muita coisa. Na semana seguinte eu não lembrava mais de nada. Mas pra ali foi o suficiente. Eu sabia que aquilo eu não poderia usar jamais pra concurso público. A prova da OAB ou até pra uma prova de faculdade, daria. Mas você sabe que, ó, eu falo, por exemplo, eu tenho uma palestra que eu dei em várias faculdades já, que é sobre técnicas de estudo, que eu tiro do próprio livro aí, as técnicas que eu ensino e tal, né? O que que eu falo, pessoal? Você tem 2 opções. Você quer fazer isso, que é o estudo na véspera ou no dia, tira uma nota mais ou menos na prova, passou de ano, beleza? Ou já que você vai estudar, por que que você não aproveita e aprende isso aí e o resto da vida inteira você vai lembrar? É. Não é melhor? É. Vai dar um pouquinho mais de trabalho? Vai. Mas você vai usar pra alguma coisa. Tem uns casos que assim. Vai ser útil. Tem caso de cola que é surreal. Eu lembro um caso da minha faculdade, deixa eu contar essa história pra vocês. O meu professor era juiz do Juizado Especial Civil. E ele era um juiz muito casca-grossa, assim, não deixava passar nada mesmo. E aí, no dia da primeira prova dele, foi algo surreal, porque ele contratou um fiscal. Olha que bizarro, prova de faculdade. Ele contratou um fiscal, ele trouxe não sei da onde, uma cadeira alta, parecia essas cadeiras de salva-vidas, sabe? Colocou lá na frente. Pra ficar olhando. Pro fiscal ficar lá em cima e ele passando toda hora pelas fileiras ali, pelos corredores, entre os alunos e o fiscal lá em cima olhando. Aí eles pegaram um aluno colando. E esse aluno ele realmente tomou 0, ele não teve. Nem conversou, não quis nem conversa. Coragem também. Pegou e zerou, perdeu. E o aluno saiu sem graça. Ele já tinha falado, não tem conversa. Mas quando ele mostrou a cola do aluno, eu não acreditei, né? Foi meu primeiro ano de faculdade, tava com 17 anos. O cara, ele se deu ao trabalho de fazer uma mini sanfona, mas cada quadradinho era mais ou menos uma foto 3x4, cada quadradinho. E tinha a letra era micro ali que ele mandou imprimir e era uma informação. É frente e verso, frente e verso. E ele foi sanfonando aquilo. E virou um negócio desse tamanho. Falei, porra, o cara fez um negócio desse tamanho, era o tempo que ele tinha pra estudar. Era uma prova, uma matéria. O cara se deu mais trabalho pra fazer a cola do que pra E estudar. digo mais, se foi ele que fez a cola, provavelmente aconteceu o que aconteceu comigo. Ele deve ter aprendido. Deve ter aprendido. Ele ia usar aquilo lá. A não ser que seja o Ramon, ele copiou a cola ali, mandou imprimir e sanfonou. Copiou de alguém a cola ali daqui na hora. É bizarro, Eu né? comprava Bizarro. de alguém também. O legal é que realmente a sua preparação é muito coerente. Você falou que o candidato tem que se preparar para todas as etapas, pensando nas últimas etapas. Então, até o seu resumo, de certa forma, estava gerando a preparação para a prova escrita. Sim, viu? Esse resumo eu usava, por exemplo, depois. Na prova de sentença, o resumo eu usava menos, porque a prova de sentença é uma prova prática. Sim. Mas você já tem que ter na cabeça os assuntos, senão você não vai julgar nada lá. Escrever não pode ser um problema. Tá? Escrever já não é mais um problema para você, porque você escreveu muitas, né? Fez muitas respostas e questões, e também tem que fazer muito exercício na prova de sentença. Ou, se for MP, por exemplo, nos pareceres ou peças. Sempre pedindo para que alguém avalie. Sim. Tá num cursinho? Peça para que o professor do cursinho avalie. Faça algum curso que tenha correção de exercícios, que ajuda. Né? O aluno tem essa insegurança. Então, aí sim, resolve. E depois o exame oral. O que você faz no oral? Sabe aquela pasta que você fez o resumo e foi pondo todo que é a atualização ali? É isso que você vai olhar só e acabou. Vamos Você pegar não vai essa parte voltar. aí. Como é que foi a sua preparação específica para a prova oral? Foi a mais fácil para mim. Foi a mais fácil. E a que eu mais tirei nota. Foi a melhor nota no exame oral. Dava aula, né? Dava Já aula, era tinha os professor. resuminhos todos É, e arquivados. resumo. Era aula e resumo. Aula e resumo. Aula e resumo. Só isso. E o que eu fiz? Lá, na magistratura tem um sorteio 24 horas antes da prova dos pontos que vão cair na prova. Tá? Então eles vão dizer lá, ó, vai cair isso, isso e isso. Parece que é bastante, que maravilha, mas vai cair um monte de coisa.
Então, você não estudou, meu filho. Ah, eu vou esperar sortear o ponto, que aí eu estudo. Meu, isso não existe, né? É igual a história lá do nunca estudei e fui aprovado em 15 dias, sabe? Paporada. Conversa mole. Mentira. Então, né? É aquele mentiroso, né? Não tem, pô, não vai funcionar. Agora, o que você faz? Pô, caiu o seu ponto lá. Você tem o resumo, tem todas as atualizações que você foi fazendo, vai reler aquilo. E se você ficou com alguma dúvida, é a hora que você vai ter que ir para o livro, ou até tem gente que às vezes tem um coach, ou tem algum amigo, e nessa hora tira dúvida com a pessoa, tá? É para isso que serve, porque é um bate-olho, não dá tempo. Até porque se for estudar para valer, você vai ficar nervoso e vai atrapalhar na sua prova no dia seguinte, que você vai fazer o oral, tá? Tem que estudar no oral o quê? Fazer simulação de exame oral. Se você puder fazer uma simulação real, fazer com algum professor, melhor ainda. Se você não puder, olha, não tem professor para fazer, eu não consigo, eu não tenho dinheiro, não tem problema. Pega o seu celular, coloca ele em algum lugar, grava você mesmo falando. Ele acabou de escrever tudo da nossa mentoria, né? Entendeu? Até o celular. Tá? Você tinha, no começo, quando você se colocou a prova em simulado, você tinha muito nervosismo ou não? Não, eu sei, Já não eu sou tinha isso. tranquilo. Mas, claro, não vou dizer pra você que uma coisa é você treinar, tal. A outra chega lá, tem 3 caras da banca em cima de um tablado, você lá e 200 pessoas atrás assistindo, tá? Então é diferente. Então, no dia deu um pouquinho de É a nervoso. história do jogo é jogo, treino é treino. O que era o meu medo no dia do oral, falar a verdade? Se eles perguntarem a primeira e eu não souber, eu tô ferrado. Esse era o meu medo. A primeira da confiança. Entendeu? Quando fizeram a primeira pergunta e eu sabia, e sabia bastante, Cresceu. cara, deu um alívio. Você... Agora eu tô em casa. E aí eu fui. O que eu fazia? Como eu tinha experiência de professor e eu tinha experiência de advogado, né, que eu acho que é muito importante para quem está fazendo carreira jurídica, essa experiência, né, não só pelo tempo exigido, mas pelo benefício que vai te trazer na prova e depois no seu futuro como profissional. Eu era tranquilo, eu dava exemplos, então. Então eu respondia lá, isso é tal, aquilo, não sei o que lá. Inclusive, um exemplo seria, e falava o exemplo. Aí o que eu percebi? E outra coisa, fazendo isso, você demonstra que sabe e ganha tempo. Por quê? Porque a banca tem um tempo determinado para te perguntar. Sim. Se você sair respondendo igual uma metralhadora, os caras vão te fazer 50 perguntas. Então se você vai mais devagarzinho... Cadencia o ritmo. Você tem que... É igual um jogo de futebol, tá 3-0 pro seu time, você não tem que sair pro ataque desesperado. Joga cadenciado. Entendeu? Agora, também não vai querer enrolar, fingir, dar uma de bobo lá e responder tudo em câmera lenta. Os caras não são bobos, eles vão ver. Você tem que ter desconfiômetro, jogo de cintura. Tá? O que eu fazia? Eu dava muito exemplo. Aí, outra coisa que eu fazia. Então, ele perguntava lá, o que é tal coisa? Prescrição intercorrente. Eu falava, prescrição intercorrente, tal, explicava o que era, tal. Inclusive, está prevista na lei. Vossa Excelência quiser, eu posso indicar, inclusive, o dispositivo legal. Aí, no começo, eles falavam, sim, pois não. Aí, eu ia lá, pegava a CLT, que isso eu podia usar, só a lei seca. Eu pegava a CLT, achava o dispositivo lá, inclusive, é o artigo 11A da CLT. Naquela época não tinha, tá? Isso foi introduzido depois. Mas estou dando um exemplo aqui. Então, com isso, você ganha um tempo, mostra que você sabe, que você tem segurança para responder, dando exemplos. Mas depois eles perceberam que eu estava fazendo isso bastante. Eu falava, se Vossa Excelência quiser, posso demonstrar. Não, sei o quê. Não é preciso, o senhor sabe. Entendeu? Mas não te tirou ponto, pelo menos. Não. Entenderam? Não. Eu tava, assim, eu não fiz nada de irregular, não tava enrolando. Eu queria mostrar que eu sabia, e eu sabia que eu dando uma resposta o mais completa possível das que eu sabia, se eu não soubesse, eu dava o basiquinho. Ou tava em dúvida, eu não ia inventar. Pessoal, não invente, eu não tenho certeza muito, eu sei mais ou menos. Fala o basiquinho, não vai querer aparecer, eu vou falar. Nas que você sabe, você pode falar. Nas que você tem meio dúvida, vai maneiro. Entendeu? Tá? Não pode ser o burro presunçoso, aquele que não sabe e acha que sabe. E nem o malandro, né? O cara não sabe, eu vou dar uma folhada no Vademecum, eu vou achar a resposta. Cara, não dá, entendeu? Não pode, isso não dá. Mas você sente a banca. Você vai percebendo como é que tá, entendeu? Até no livro, por exemplo, eu falo dos tipos de examinadores que tem. Né? Por favor, porque tem examinadores que realmente encarnam um personagem. Tem o bonzinho, aquele que você tá falando, ele fica assim, ó. Você pode estar errando feio, o cara tá assim. Tá assim, ó. Aí você fala, será que eu tô falando certo ou não? Esse cara tá fazendo sacanagem. Tem o que é que é um tipo falso, que ele tá fazendo isso, mas no fundo ele tá assim aqui e tá assim, ó. Pra você, né? Tem aquele que te ajuda mesmo, sabe? O cara dá um empurrão. O que aconteceu na minha prova. Tinha uma menina fazendo a prova comigo, e ela começou a responder, e ela ficou muito nervosa, e ela começou a chorar. No meio da prova do exame oral.
E o examinador falou para ela, olha, fica calma, a senhora tá respondendo certo. E tava mesmo respondendo certo. Mas ela desestabilizou emocionalmente e depois dali desandou e não passou. Puxa vida. Ela tava respondendo certo. E ficou nervosa e começou a chorar. No meio da prova. E aí o cara deu um empurrão. Não assim, não fez nada de irregular. Ele só falou, olha, a senhora tá respondendo corretamente, pode ficar tranquila. Humano eu achei até, entendeu? Porque também não precisa ser o guilhotina lá, né? Você não pode ajudar o cara. Falar, olha, então inclusive, não, né? Tipo, era o professor Raimundo, né? Dá aquela dica. Não dá, isso aí é exame, é concurso, pô, não dá. Mas, sim, olha, a senhora fica calma, a senhora tá respondendo corretamente e tal, mas ela se perdeu. Tá? Então tem tudo isso, tem o examinador que finge, que ele faz uma coisa, mas na verdade é outra. Você não pode ligar. Por exemplo, a minha prova era para ter 1 hora. A minha teve 1h12. 12 minutos a mais de 10% da prova. Diferença em 12 minutos. Entendeu? E eu respondendo lá. Aí eu vou levantar, a hora que deu 1 hora, eu falo, acabou. Excelências, felizmente o edital dizia 1 hora, acabou o tempo de excelências. Vocês atrasaram aí pro onde entendeu? Não dá. Você fica lá, se depois de algum problema por causa disso, você vai ver o que faz. Mas caso contrário, segue o jogo. Tem o carrasco também ou não? Tem o xarope? Claro que tem. Sabe qual que é o pior? Pelo menos era assim que eu percebia. Aquele personagem que é o examinador indiferente. Aquele que você tá falando, parece que ele tá lá. Ele tá perdido. Ele finge que tá no celular. Ele tá prestando atenção, mas ele tá aqui. Porque cada um deles tem uma função de desestabilizar emocionalmente, né? Viu? São personagens. O que você tem que fazer? Veja só, tem gente que não é personagem, que a pessoa tá ali, é o assim jeito mesmo. dela. Mas tem gente que faz esse negócio de personagem. Então, o que você tem que fazer? Não ligue. Não ligue. Faz de conta que você tá falando, sabe aqueles bonecos de posto de gasolina que fica fazendo assim, ó? Imagina que o examinador é um daqueles lá, entendeu? Vou comprar um desses pra treinar em casa. E, o cara, assim, você vai falando lá e não liga pra isso. Porque às vezes ele pode, realmente, quando ele tá fazendo assim, tá indicando que tá certo, ou fazendo assim, indicando que tá errado, mas e se não for? Pô, mas olha como é cruel isso. Imagina que você se preparou e às vezes não tá tão blindado emocionalmente, você começa a dar aquela resposta que você tem a convicção que tá certo, o cara começa a fazer assim. Pô, isso aí arrebenta com... A pessoa que não tá preparada emocionalmente, vai lá embaixo. Tem que ter o treino. Mas aí vem um detalhe importante. O exame oral não é para aferir só conhecimento. Sim. Porque se você chegou no oral, você sabe, senão você não ia chegar lá. E eles sabem que você Eles sabem, entendeu? É tipo visto americano. Quando você chega lá na cabininha para ser entrevistado no visto, eles já sabem tudo de você lá. Aquilo é uma confirmação para ver se você não vai falar nenhum absurdo, se eles não percebem alguma coisa diferente. Mas assim, ele tá 90% aprovado ou reprovado. É um detalhe ou outro. O exame oral é a mesma coisa. Você já tá lá assim, eles sabem que você sabe. Agora eles vão ver se você não é nenhum doido, se você não é um desequilibrado, entendeu? Se você, por exemplo, você dá uma resposta. Aí o outro examinador fala alguma coisa, você fala, não, então eu revejo, porque não é isso. Aí o outro fala, não, agora eu tô desrevendo. Não dá. A pressãozinha ali tá mudando. Você vai ser juiz, você não pode mudar. Então eles sabem disso, eles vão te perguntar coisas para ver se você vai mudar ou não o seu posicionamento, até para ver se você tem firmeza para ser juiz. Se como dizia um professor meu, né, da faculdade, se você tem o óculos da profissão. Boa essa. É assim. E no seu simulado, você tinha simulados? Alguém te avaliava para isso? Não, simulados em geral, prova escrita, às vezes eu pedia, por exemplo, eu pedia até pro meu amigo dar uma olhada, tal. Isso eu fiz, mas fiz pouco. O que eu fiz às vezes foi algum curso que tinha, que naquela época era difícil para conseguir, mas algum curso que viam pela internet, aí você mandava escaneado para a pessoa ver, né? Aí respondia, passava alguns detalhes, mas eu fiz pouco até assim, com alguém analisando. Alguns eu fiz porque tinha que fazer, valia a pena, mas fiz poucos. Oral, eu fiz simulados, fui em São Paulo fazer, fui em Campinas fazer, com alguns professores, que me ajudou bastante, né? Mas tudo depende do seguinte, sempre tente achar alguém que corrija. Para você não cair naquele vício de achar que tá uma maravilha ou que tá muito ruim, ou que tá muito ruim, às vezes tá bom. Nos seus simulados, você lembra de algum ponto que você precisava melhorar ou você chegou bem preparado lá? No oral, você fala? Algum ponto que, pô, isso aqui, esse ajuste... às vezes de falar assim, tipo, a gente tem essas coisas, né, de falar, sim. Tá? Pode até ser que aqui, por exemplo, eu tenha feito isso, aqui dá uma conversa informal, mas lá você faz os treinos, grava pra você ver. É fatal, pessoal, grave você falando. Você vai ver isso, quando você faz o essas coisas. Se você tá falando muito rápido ou muito devagar, lembrando sempre tentar ter uma cadência legal, vai sentindo a prova. Pra ficar natural, né? Pra ficar natural e também pra não sair falando igual a metralhadora na velocidade 2 do WhatsApp lá, que o pessoal só escuta a velocidade 2 do WhatsApp. Conte aí, não é verdade? Então, pra ficar uma coisa legal e você responder menos. Se você sair metralhando, os caras vão fazer pergunta pra caramba. Vai acabar. E isso aí, era o seu sonho, ser juiz do trabalho.
Mas você me parece um cara muito tranquilo também. Quando você passou, viu o seu nome, como é que foi? Teve euforia ou foi mais tranquilo? Qual foi a sensação depois de ver seu nome no Diário Oficial como aprovado? Ó, eu vou até te dizer antes disso. Na prova oral, teve um momento que um dos examinadores, que era o mais assim. Não vou dizer carrasco, não, que ele não foi carrasco, mas ele era o mais duro na prova. Sabe? Ele fazia perguntas mais difíceis, ele te apertava, né, na prova e tal. Xaropão. Ele era o mais duro ali, tá? E aí eu respondi o negócio e tal. Aí eu falei se ele queria que eu desse algum exemplo, ou mostrasse na lei, eu não lembro o que eu falei. Ele falou assim: olha, ele falou pra mim, doutor, não precisa mostrar. É pelo tamanho, é pelo dedo que se conhece o tamanho do gigante. Eu sei que o senhor sabe. Quando ele falou isso pra mim, e ele era o mais incisivo, mais duro, eu naquele momento falei, sabe o que eu pensei, pô, passei nesse negócio aqui. Sim. Entendeu? Aí acabou a prova, 1h12 de prova, acabou a prova. Eu saí, todo mundo dos caras que assistiram, parabéns, foi bem pra caramba. Não dá pra você levar a sério, porque às vezes os caras estão falando isso e não sabem nem o que estão falando. Mas, também tem, né? Mas, eu vi os outros, os caras que estavam fazendo concurso comigo, vieram e falaram, pô, parabéns, foi legal, cara, foi bom pra caramba, tal, né? E eu tinha visto, eu percebi que eu tinha ido bem, e ele falou isso, cara, ele não falou isso pra ninguém. Eu assisti alguns exames, que é importante também, viu, pessoal? Se você conseguir assistir o exame anterior ao seu, é legal. Você vai ver a banca na prática. Vai se ambientar, né? É legal pra caramba, você tem que fazer. E eu fui assistir. E a minha foi, tanto que foi a maior nota, foi bom mesmo. Mas por quê? Além de eu saber, eu tava tranquilo. Aí, depois, mas você fica assim ainda. Por mais de tudo, você fala, mas será que deu? Não deu? Você não sabe, né? Aí a hora que saiu, é muito legal, né, cara? Nossa, assim, é aquela sensação do dever cumprido, de você ter conseguido aquilo que você queria, né? Assim, foi uma festa, mas assim, comedido lá, né? Pô, foi muito legal, foi gostoso de ver, né? Porque como é que era? Então eles falavam assim, fulano, tanto, fulano, tanto. No oral é diferente. No oral já fala o nome e a nota. Então, nome, tanto. Fulano, nota 7, pronto, passei, né? E às vezes fala nota 7, o outro fala, meu Deus, o outro vai dar 5, 6, não sei o que, você não sabe, mas eles vão falando e depois falam nota. Falando ali na hora. É. Você saiu dali já com a sua nota, então eu sabia que tinha sido aprovado. Não no dia do oral, no meu oral. Porque aí teve todas as provas, depois teve um dia da divulgação do resultado. Aí nesse dia você foi. Aí nesse dia a gente vai e aí você fica sabendo. E aí demorou pra você tomar posse ou não? Não, foi em fevereiro isso, e em março eu tomei posse, um mês e pouco. Que rápido. Um mês. O juiz é diferente. O juiz não tem... Tem concurso que ia demorar quase 3 anos, né, pra tomar posse. Não, o nosso foi rápido. Sobrou vaga. Tinham 17 vagas, acho que eu não lembro se foram 11 ou 12, a gente passou em 11 ou 12. Sobraram vagas. E já passa, já toma posse, já vai pra prática, já vai... Não, aí você vai pra escola, né? Isso é uma curiosidade pessoal. Você vai pra essa escola. escola da magistratura? Quanto tempo dura? Se é boa mesmo? É a Escola Nacional da Magistratura que você faz e depois você faz assim, uma parte em Brasília, que é na Escola Nacional, que é INAMAT, e a outra é no seu tribunal, que é a Escola Judicial do Tribunal, tá? Eu não sei dizer o tempo exato, mas em Brasília, naquela época, a gente ficou um mês. Rapidinho. E depois você fica mais uns 2, 3 meses, pelo menos, na escola do seu tribunal. E aí depois você começa a fazer já audiência, mas continua na escola, tal. Então você não vai direto já. É igual estadual, que entra como substituto? Entra como substituto. Eu sou substituto até hoje. Eu já tô aí há quase 16 anos e ainda sou substituto, porque a carreira é muito lenta. E quando você começou de verdade, ele sentiu uma pressão ou foi tranquilo pra você? Pra mim foi tranquilo. Tranquilo. Eu já queria, eu sabia como ia ser, né? É claro que é diferente na prática do que é na teoria, mas eu nunca senti peso por atuar. Eu gosto, pra mim. Qual que é a rotina de um juiz do trabalho? O que faz hoje no dia a dia? Você vai fazer muitas audiências, tá? Resolver muitos despachos, decisões, e depois das audiências que você fez, vão sobrar muitas sentenças e às vezes vem sentenças da secretaria. Então o volume de serviço é grande, é muito grande. Você vai trabalhar... Tem que ter uma equipe boa, né? Tem que ter uma equipe boa. E no meu caso, por mais que a minha equipe é boa, tá? O pessoal que trabalha comigo e já estão acostumados comigo, mas eu confiro tudo. Tanto que eu falo pra eles, se errarmos, erramos todos, porque eu vi tudo. Eu não passo nada sem eu conferir. Dá pra assinar fechando o olho. Eu confiro tudo. Então se errarmos, erramos juntos, né? E dia a dia, problema com advogado chato, essas coisas tem? A nossa região lá é boa. Tranquilo. Eu tenho muito pouco problema lá. Quase não tenho. Tá? É uma região boa. Não tenho problema. E outra, eu tenho uma facilidade, porque como eu fui advogado, então eu tenho uma facilidade para lidar com os advogados. Você conhece outro lado? Eu sei. Assim, eu sei quando realmente é uma dificuldade, eu sei quando é malandragem. Sim. Então, aí você sabe quando é hora de dar uma segurada,
Então, essa é a experiência, né? Isso. Foi legal, isso começou muito novo, mesmo assim com muita experiência, né? Muita bagagem. Tá contando o senhor. Eu tenho 44. Senhor, é novo. Mas 16, é que ele começou com 28, É, passou 27 anos. 27 anos pra juiz. É novo pra caramba. Naquela época ainda, pô. Mas você falou. Tem uma coisa que eu fiquei curioso. Você falou que já tinha prática jurídica. Quanto tempo que exigia naquela época? Os 3 anos mesmo depois que passou a exigir. Então você já tinha 3 anos de advogado. Tinha, ou porque eu passei na OAB em 2001 e fui tomar posse em 2007. Ah, tá. Teve esse período de 6 anos. Não, a advocacia para mim foi essencial para o exercício da magistratura. E o que é? Uma coisa é assim, aquele juiz muito teórico, só estudou, nunca vivenciou nada, nunca atuou de verdade e tal. É difícil, ele vai sofrer, cara. Né? Fica. Menos sensível. Eu percebi muito isso quando estava na defensoria pública, que geralmente juiz, um promotor, até o defensor público mais teórico, ele que veio mais de cursinho. A vida do cara era cursinho, era sala de cursinho, ele nunca atuou. A gente percebia que tratava as pessoas ali meio com desdém, era uma pessoa que a vida dela dependia daquela decisão, daquele julgado ali. Agora, aquele juiz que tinha uma prática maior, até chamava pra conversar, tentava entender o problema, tinha esse caráter mais humano, né? Então pesa bastante. Eu acho que faz diferença. E na relação com os advogados, especialmente, faz mais ainda. Sim. E você sabe, assim, o que o cara tá passando, qual é o problema, ou às vezes qual que é a malandragem que estão tentando fazer. Você tem uma noção. Sim. E a sua vida como professor, como é que começou isso? Começou naquela época lá que eu falei pra vocês que eu ajudei meu amigo a estudar, ele contou, aí a menina pediu pra eu estudar com ela, aí eu formei a turma, tinha uns 15 estudando comigo, e depois aí comecei a ser chamado pra dar aula em faculdades, às vezes pós-graduação. Então você nunca procurou, aconteceu? Nunca procurei. A única coisa que eu procurei como professor foi quando eu fui fazer aquele concurso, que eu passei no concurso e depois acabei não indo. Sim. Né? Foi só. Mas eu nunca fui assim atrás de dar aula, eu sempre recebi convites. Mas gosta? Gosto, eu adoro. Pra mim é uma delícia. E outra, você aprende, né? Eu acho que quem mais aprende é quem ensina. E como profissional te exige sempre estar sendo reciclado. Porque você acaba estudando, né? A nossa carreira, tudo muda, a legislação muda muito, jurisprudência. Então, se você está estudando, é diferente do dia a dia. Porque no dia a dia, a maioria das coisas é a mesma coisa. 80%, 90% é o batidão. 10% é diferente. Só que é um volume muito gigante de 80% de batidão, muita coisa. E aí você não tem tempo de estudar. Se você não se força a estudar, você não vai estudar se você não está dando aula ou fazendo alguma outra atividade. Você vai descansar, você não vai aguentar. Não tem uma pressão por trás ali. Eu tô curioso para saber qual é a história do seu livro. Por que você decidiu escrever? Sair do zero? Já tinha um planejamento? Ou você foi convidado? Como é que foi? Não, foi assim, ó. Muitos alunos e os próprios advogados em audiência, muitos iam perguntar para mim, como é que você fez para estudar para concurso? Os advogados nas audiências. Nas audiências, pô. Como eu sempre dei aula, o pessoal sabe disso, eles gostam de me perguntar coisas assim, de dúvidas que eles têm, Legal. né? Eu nunca respondo dúvida de processo que tá comigo, porque aí não dá, né? Mas as dúvidas genéricas, às vezes coisas de aula e tal, então o pessoal ia lá me perguntar. E muitos iam me perguntar. Aí o que eu fiz? Eu fiz tipo um mapa mental, explicando, assim, mais ou menos isso que a gente tá conversando aqui, mas de uma forma mais resumida. E deixei lá na sala de audiência. Então a pessoa vinha me pedir, eu falava, tira uma foto, xerox aqui, ó. Que legal. E tal. E ia explicando pro pessoal, né? Só que aí eu falei, poxa, mas isso aqui tá muito superficial. Eu queria contribuir de alguma forma, fazer, né? Especialmente porque as pessoas não sabem como estudar. Tem gente boa, não é a pessoa assim, tira aqueles 90 que não estão nem aí. Dentro mesmo dos 10, às vezes tem gente boa que tem, assim, uma capacidade intelectual para aprender, tá? Mais até. Porque, ó, fala assim, todo mundo é inteligente igual, isso é conversa mole. Não é. Não é verdade, tá? Não é verdade. Tem gente que tem mais facilidade, outros que tem menos facilidade. Então, o que tem mais facilidade vai precisar estudar menos do que o que tem menos. Mas não é que o que tem menos não vai conseguir. Ele pode chegar ou tirar até nota maior do que tem mais. Mas ele vai ter que se empenhar mais. Vai sobrar no esforço. Tá? Né? Isso é assim. Música, por exemplo, eu gosto de violão. Eu tenho uma certa facilidade, mas eu não sou uma pessoa que escutei e já saio tocando. Então eu escuto, eu toco umas 2, 3 vezes, eu pego. Mas tem gente que o cara escutou, ele já sai tocando. Você vai falar que não é dom, é dom. Isso tem isso. Mas o que eu via? Muita gente boa que acabava não passando porque não sabia como estudar. Estuda errado. Acha que estudar é ler, né? Só. Não faz exercício, não se compromete. Por exemplo, outra coisa simples, que muita gente não sabe. Eu vou estudar, então, 4 horas por dia. Eu não posso sair estudando as 4 horas seguidas. Eu vou estudar 2 horas de uma matéria, mais 2 de outra, fazendo intervalos no meio desse estudo. Então eu estudo, exemplo, das 8 da manhã às 8h50,
Aí eu paro, vou beber uma água. Aí eu posso ver o pessoal, que eu sei que os alunos vão fazer isso lá, né? Eu posso ver o Instagram, posso ver o WhatsApp, posso ver o Facebook. Nesses 10 minutos, posso ver o que eu quiser. É um momento de descanso. Volto, estudo mais 50 minutos daquele mesmo assunto. Aí eu paro uns 20 minutos, descanso mais uns 20 minutos, aí volto mudando de assunto. Qual que é o erro? Tem gente que fala, eu vou estudar essa semana inteira constitucional, vou matar constitucional. Não faça isso, você vai se matar, não matar o constitucional. É verdade. Por quê? O índice de absorção é pouco, porque o cérebro cansa daquilo. Cansa. Tá? E concursos tem uma estratégia de ir bem em todas as matérias, né? Você vai largando as outras, se o edital publicar no meio do caminho, se tá muito bom em uma, às vezes, tá fraco na outra, não vai dar. Não, A então conta você não vai tem, fechar. você tem que pegar e estudar. Outra coisa. Estuda matérias diferentes, mas que não tenham uma relação uma com a outra. Se eu estudei processo civil, eu não vou estudar processo do trabalho. Ou processo penal. Eu vou estudar outra matéria que não tenha nada a ver. Ah, não? Estudar matérias correlacionadas? Não, é o contrário. Não estude matérias correlacionadas. Por quê? Porque como elas têm a ver, você vai ter que ver muita coisa de uma que você acabou de ver na outra. E aí o cérebro cansou daquilo. Se você puder... Então eu estudei lá, de manhã, trabalho. No 8 às 10. Das 10 ao meio-dia, o que eu vou estudar? Sei lá, penal. Não tem nada a ver. Eu não vou estudar processo penal. Forçar o seu cérebro ali. Exatamente. Você vai... É como imagina o seguinte: é como se o seu cérebro resetasse, limpasse tudo, e você usasse ele de novo para outro assunto. Ele vai usar zerado. Você vai ter novamente aquela quantidade de absorção máxima que você pode ter. E que vai ser por uns 30, 40 minutos, tá? Lembra do desce, cruzeiros, sobe, cruzeiro, desce. É isso aí, não tem conversa. Pessoal, só pra lembrar, tá? O Edson ele aprofunda nessas dicas no livro dele. Se puder colocar aí na tela, o livro tá na descrição, tá? O link tá na descrição. Qual que é o valor mesmo que tinha comentado? R$ 39,90. Pô, tá muito barato esse livro, hein? Não, mas ó, um e pouco por dia. Não, sem brincadeira. Eu acho que assim, o intuito do livro é ajudar as pessoas a aprender. Assim, do momento que ela decidiu fazer o concurso até o momento que ela vai passar na prova, tem tudo ali pra pessoa. É pra não ter desculpa. Sim. O link tá na descrição, pessoal. E ó, eu quis fazer não só pra magistratura, porque tem muita gente que, como eu sou juiz, pensa que eu fiz pra magistratura. Não é. Você vai fazer concurso pra motorista aí na prefeitura da sua cidade. Serve pra você. Serve pra qualquer concurso. Por quê? A lógica é a mesma. Claro que ali eu explico as fases de todos os concursos. Mas se você só vai fazer uma prova que só tem concurso prova objetiva, você vai ler aquela parte da prova objetiva, prova escrita, você não precisa. Você pula. Mas serve para todo mundo, é muito legal e facilita. Porque o que as pessoas fazem? Elas acham que, eu vou ler um livro para aprender a estudar, vou perder tempo com isso. Ao contrário, você vai ganhar tempo, porque se você sabe como estudar, você não vai ficar perdendo tempo de estudar errado. Aquela ilustração do William Douglas que ele fala, né? Você tem 2 caras pra cortarem uma árvore lá, uma machado pra cada um. Um fica só batendo na árvore. E o outro, ele bate pouco, afia o machado, volta. Quem vai cortar primeiro? O que afia o machado. Ele gasta um tempinho a mais afiando o machado, mas depois ele vai gastar menos esforço pra derrubar aquela árvore. É exatamente a mesma coisa. É bem por aí. O Edson, pra gente terminar, eu queria que você deixasse aí o que você aconselha, suas palavras pra galera que tá agora nesse concurso, nessa reta final, pro concurso da magistratura, aí prova chegando em maio. O que você diria pra essa galera que tá nessa reta final? Bom, eu acho o seguinte, primeiro, vocês devem ter começado a estudar antes, porque se deixar pra estudar agora, como diz o meu filho, complicou, entendeu? Tá? Agora, vamos imaginar que você já tem uma base, ou já vinha estudando, que é o que eu recomendei, porque eu falava pro pessoal, sabe? Vai ter concurso, se preparem, comece agora. Mas não... Aí o pessoal desanima, não tem concurso. Parece assim, a hora que abre o concurso, no dia seguinte eu recebo um monte de mensagem. Professor, como é que eu faço? Não sei o quê. Assim mesmo. Entendeu? Vocês sabem como é que é, tá? Quando é o contrário, você já tem que estar se preparando. Agora, se você já veio se preparando, eu acho que agora, como reta final, o que é o meu conselho principal? Leia a legislação e jurisprudência, as mais atualizadas, as que tiveram recentes reformas, especialmente. Faça muitos exercícios. Quando eu digo muitos, não é 1, 2, 3 provas, tá, pessoal? É muito mesmo. É 3, 4, 5 mil exercícios, se você puder. Se não vai dar tempo agora de fazer isso, faça o máximo que der. Tentando fazer simulação de prova. Não só 10 exercícios, paro, vai 10 amanhã. Não. É simulação de prova, o máximo que der. Corrija esses exercícios, veja onde errou e o que precisa aprofundar e o que precisa melhorar, especialmente prova de teste. Não deixe de estudar para as outras fases antes, tá? Estude também. 80%, por exemplo, 90% para a prova de agora e já estudando para a segunda fase. Se você falar, não, vou esperar ser aprovado para ir para a segunda fase e estudar, não vai dar tempo. Aí você vai sofrer e não vai conseguir estudar. Então eu acho que você tem que estudar, tá?
tá? Já desde agora para a segunda fase, já pedindo se tiver alguém para corrigir, aquilo que a gente conversou aqui. E assim por diante nas outras fases, até chegar no exame oral. No exame oral tem que fazer simulação, é essencial. Se você não conseguir que alguém veja, que dê no mínimo se filme para você ver o que você está errando, como é que você está indo. E assim, eu acho que é o que dá para fazer agora, tá? Essa história de estude comigo, você nunca estudou, vai aprender em 15 dias, isso aí não existe, não vai funcionar. Use a base que você já tem e estude de verdade. É o estudo efetivo, ativo, não é só, eu já li aqui, beleza. Como se fosse uma revista. Ali. Isso aí não é estudo, pessoal. Isso aí é uma revista, que você vai ler uma informação, ler lá alguma sobre esportes e tal. Mas informações descartáveis. Para concurso, isso aí não vai rolar. Meu amigo, um prazer enorme, viu? Obrigado, prazer. Obrigado, viu? Se quiser voltar, a casa é sua, pode voltar para trazer temas específicos, temas especiais. Vai ser um prazer recebê-lo novamente. E, pessoal, obrigado pela audiência, para quem ficou até o final aí, obrigado mesmo. Se inscreva no canal, ative o sininho e não se esqueça, passou em concurso ou quer indicar alguém, quer contar sua história, tem algo para agregar aí, manda um e-mail em podcast@profdiegopureza.com.br, beleza? Pessoal, um grande abraço, bom estudo a todos e até o próximo episódio. Até lá. Valeu. Isso.